representatividade se expandiu pela Associação Europeia de Clubes. Cada vez que a UEFA esboça incomodar os clubes, sabe o que eles fazem? Não, beleza, UEFA, ano que vem eu tô começando a minha Superliga aqui, tá? Então você fica aí cuidando do resto. E aí, o que eles têm que fazer? Não, desculpa aí, calma, vamos conversar. Né? Os clubes lá são fortes como representatividade coletiva. Aqui não são. Então você fica à mercê aí de falta de poder político, um poder da CBF hoje. A CBF já se manifestou sobre o caso Sanches? Não vi nada ainda. Desde o primeiro dia. Também não vi. Alguém viu? O jogo de ida foi semana passada. Alguma manifestação, pelo menos, de estamos aqui em defesa do nosso filiado. Não é justo que o River Plate tenha sido liberado. E por mais que o regulamento permita a questão das 24 horas, tem uma questão moral aí que é maior do que a simples aplicação do regulamento. Tem uma jurisprudência, para mim, que já foi criada. Se um time pode jogar 7 jogos com um jogador suspenso numa competição, eu me sinto no direito de me sentir tratado diferente, né? E a Conmebol e a CBF está silenciosa. E por que a gente gosta tanto? Por que a gente não sai, então, e faz outra competição? É o que temos. Porque os clubes não querem ser independentes. Eles fazem parte desse status quo. Eu acho muito difícil. Então não reclama. Acho muito difícil a gente pensar em mudar a Libertadores, do futebol, se a gente não muda a bagunça que é o nosso continente. Nós somos quintal do mundo. E também muito por nossa culpa, muito por culpa da nossa mentalidade. Dessa coisa de colocar os nossos interesses na frente. Então isso é cultural. É cultural. Você quer o quê? Você quer coalizão de dirigentes que são venais? São venais no dia a dia deles. No dia a dia essa gente é venal. E suga o futebol. Então não tem milagre. A gente gosta da Libertadores como gosta do futebol, por exemplo. O futebol em si. O futebol não está cheio de corrupção. A gente não continua acompanhando. Os clubes, a gente não continua acompanhando, apesar dos desmandos dos dirigentes? Sim. É porque é paixão. Essa paixão nunca vai ser perdida. Aliás, se fossem inteligentes, canalizariam essa paixão. Isso não é novidade na Libertadores, gente. O Santos, quando foi campeão em 62 contra o Peñarol, o jogo aqui com o Peñarol, o Santos achava que tinha ganho e tinha sido campeão. O árbitro chileno, na moita, colocou na súmula que se sentia ameaçado. A moita não é o nome dele, não. Né? E que o resto do jogo tinha sido um amistoso. O Santos foi descobrir isso no dia seguinte. Você pegar os jornais do dia seguinte de Santos e Peñarol aqui, todos falavam que o Santos era campeão do continente. Depois teve que disputar um jogo extra que ninguém sabia que ia ter que ser disputado. Isso em 62. E não mudou, professor? Não 50 mudou, anos não, depois, só piorou. 60 anos só piorou. depois. Acho que gerou um certo descaso do futebol brasileiro em alguns períodos, né? E mas chegou ao ponto que é para ter esse descaso de novo? Acho que não, mas... Como é que você quer que esses caras se unam numa causa sul-americana, se eles não conseguem fazer nem liga regional, nem liga nacional? Eles não fazem isso aqui dentro, vão fazer no exterior? Vamos parar de conversa, não né? vai ter isso. Até a Argentina está na frente, até a Argentina conseguiu organizar uma liga já. Que é uma bagunça também. Com 30 clubes. Mas é uma liga. A Conmebol é diferente da CBF? Não. Pra mim, não. A Conmebol e a CBF são diferentes dos clubes? E são diferentes da FIFA? Então, A nova Conmebol é diferente da nova FIFA? O que eu estou querendo dizer, Bruno, é que a Conmebol está no mesmo balaio dos clubes brasileiros. É que nós, como torcedores dos nossos clubes, às vezes podemos nos deixar fechar os olhos, mas a portuguesa é o que é por conta dos dirigentes. Os clubes brasileiros, com a capacidade financeira enorme que tem, vivem com um pires na mão porque são administrados por gente absolutamente incompetente. E nos clubes brasileiros também tem maracutaia, nos clubes brasileiros também tem um monte de gente desonesta. Óbvio que tem muita gente boa, é óbvio que tem muita gente decente, mas a Conmebol não está fora de uma realidade. Não é que a Conmebol está aqui e o futebol brasileiro e os clubes brasileiros estão em outra prateleira completamente distinta. É óbvio que todo mundo quer ganhar a Libertadores porque é muito mais gostoso vencer a América do Sul do que vencer só o Brasil. Mas a Conmebol não é uma coisa à parte, não é uma coisa marginalizada do que é o nosso futebol. O nosso futebol, infelizmente, é isso. Mas vocês acham que existe, assim, um complô mesmo, ou eles olham para os brasileiros de uma maneira diferente? Bruno, sempre assim, é com arbitragem, é com emboscada, é com essa confusão nos bastidores, de repente time argentino tem informação que o time brasileiro Sabe quem é um representante do Brasil no conselho da Conmebol? Quem é? Coronel Nunes. Sabe quem é o Coronel Nunes? É aquele que
combinou com a Conmebol. Ele que defende o Isso, Santos está nessa confusão. Ele é o que vai lá conselheiro. Ele é o defender? conselheiro. Mas vamos da combinar que ele Conmebol. não manda nada, né? Nem na CBF, Tá bom, Bruno. se bobear, nem na casa dele. Mas você sabe quem é o Coronel Nunes? É o cara que combinou com a Conmebol de votar numa candidatura e votou no Marrocos para a Copa de 2026 e depois foi pego de surpresa. Mas foram os com a clubes que colocaram ele lá também. O Santos entre eles. É. Eu acho por muito isso, bem por isso que eu não tô feito. separando ninguém, Bruno. É Por isso que tá verdade. todo mundo nessa mesma panela. Tá certo. Então, assim, o Santos, agora o Santos quer se defender. Ele pode recorrer ao conselheiro da Conmebol, que é o Coronel Nunes. Que, na pior das hipóteses, sendo ingênuo, que acabou, sem querer, votando em alguém com quem ele tinha combinado uma coisa com a Conmebol e votou em outra. Sim. Então, assim, primeiro que temos um presidente da CBF... Mas ele nem sabe o que é, Tá bom, o que é temos- ali, ele então, não sabe pois é, nada. pois Você sabe por que ele tá lá, né? Porque ele é o vice mais velho, é uma questão Pois de é, politicagem. professor. Mas é assim... Ele tá lá por causa do RG dele. Então, mas tem essa, professor. Então, hoje estamos diante de um Brasil, de uma CBF que não tem representatividade na América do Sul. Como é que funcionou sempre a Conmebol, pelo menos nas últimas décadas? Era Brasil e Argentina medindo forças nos bastidores. Eram os dois países mais fortes. O Brasil sem legitimidade, sem ter um presidente com poder, vê hoje a Argentina mandando e desmandando na América do Sul. É assim, Bruno. Então existe uma perseguição contra os brasileiros? Não, existe, eu acho que nos Falta de bastidores... poder político. Falta de poder no político. braço, na queda de braço vai sempre pesar para a Argentina. Contra brasileiros, contra uruguaios, paraguaios, chilenos. O Brasil hoje está abaixo da Argentina na questão Se política. você tem poder político, você dificilmente não vai ter a mesma informação que o Independente tem antes do jogo. O Independente teve essa informação. Acabou o jogo, Os times... Cara, na saída do campo, os caras do Independente já estavam perguntando, foi informado. né? Todo mundo sabia disso aí já, logo depois do jogo. Então, quando você é marginalizado politicamente, né? Por exemplo, você... o Flamengo não teve a informação que o River Plate tinha um jogador É verdade. que estava E inscrito se fosse o irregularmente. contrário? Se verdade. o Flamengo tivesse um jogador inscrito de forma irregular... No grupo do River. Será que o telefone do River não teria tocado? Eu me permito imaginar que teria tocado lá atrás. Eu também imagino. E insisto, acho que isso os três clubes do grupo do River falharam nisso aí. Flamengo, Santa Fé e Emelec. Porque, na boa, se você checa os seus, tem que checar o seu adversário também, lógico. Principalmente Santa Fé e Emelec que ficaram de fora, né? Que tinham um interesse de correr atrás dessa pontuação. Mas sabe o que é mais curioso, Léo? O Zuculini estava suspenso por conta de uma expulsão em 2013 com a camisa do Racing. É verdade. E com quem que o River Plate jogou? Com o Racing. Porque o Léo lembrou, os três clubes da primeira fase falharam. Mas, pô, o Racing Nem falhou. o Racing O lembrou. Racing falhou mais ainda, Porque Bruno. os da primeira fase talvez tivessem mais motivo, porque o Zuculini tinha acabado de chegar. Era mais difícil o Racing imaginar. Ah, Léo, isso. mas- É mais difícil. Também, porque o cara mas já tava jogando. Mas o cara do Racing tinha que ter lembrado. Escuta aqui, quê? esse cara jogava aqui e foi expulso. Saiu daqui com uma expulsão. É. Agora, tem um agravante no caso do River, que é, se a gente culpa o Santos, e eu culpo o Santos por não ter consultado a Conmebol, Sim, tá? sim. Eu culpo. Eu acho que o Santos não tá limpo nessa Eu aí, acho não. que nisso todo mundo entende Todo que o mu- Santos vacilou. Agora, Apesar de ter consultado algo oficial. Exato. Porque aí é outra questão. O Santos foi punido. Quem vai punir a Comebol? é isso. Agora a gente já descobriu que não é oficial, né? Porque se não Agora, valoriza, quando, problema do jeito quando, torto. quando a gente sabe que o River consultou e recebeu a informação errada, aí você tem que falar, pô, caramba, então beleza, tudo bem, o Santos errou sim. Mas teria adiantado ou será que a Conmebol podia passar a informação errada pra uma ele entidade também? que nem o ofício é oficial. Não, e Por isso, impressionante quem que- pune a Comebol? É por isso Não, que eu e- digo que a questão é cultural. E tem outro detalhe, né? A Conmebol, ela abriu a investigação sem que o Independente... própria. Foi por conta própria. Embora o Independente Iniciativa fosse prestar. imediata. Embora o Não, sim, Independente mas fosse tudo bem. prestar. Ela podia abrir a investigação, mas não poderia punir se o Independente Sim. não reclamasse. Mas Mas de abrir fato ela abriu a investigação? investigação. Então, antes de qualquer pedido, manifestação. Então, acho que sempre foi assim. A Libertadores, anos 60, anos 70, anos 80, sempre foi assim. Só que agora tá mais escancarado. Não há o menor pudor. As coisas repercutem mais também, né, As coisas Rômulo? então, tá mais escancarado a repercussão, o mundo mudou. É. Só que os hábitos continuam os mesmos. Modus operandi, e o né? pudor não existe. Não há o menor resquício. O primeiro passo, porque a Conmebol, é óbvio que ela precisa dos clubes brasileiros. Você acha que a Conmebol dá 7 vagas, possivelmente mais Por quê? 2? Por quê? Porque os clubes brasileiros enchem o bolso dela também, né? ou Tira os não? clubes brasileiros da Libertadores, ou se é os isso que eu tô clubes falando. brasileiros saírem da Mas Libertadores. aí, o que tá feito, acho muito difícil ser desfeito. Acho que o Santos pode recorrer, porque é injusto, mas tá dentro do Mas regulamento. é injusto, Léo.
É injusto porque o River, é por causa do River. Mas pra não mim. são casos diferentes, Léo? São, Mas mas, são diferentes. Léo. mas então, por que a informação privilegiada aconteceu num caso e não no outro? É que a informação Porque privilegiada a gente não consegue provar. Porque a Conmebol agiu de ofício num caso e não no outro. Por mais que sejam casos diferentes, no fim das contas o River jogou 7 jogos com cara irregular. Então eu acho que esse que é o problema. Agora, já está feito, eu acho que não vai mudar. Para a próxima temporada, você tem que exigir mudanças no regulamento. Você tem que exigir que a própria Conmebol seja o órgão fiscalizador, que a própria Conmebol determine o sistema dela como válido para consulta Claro. e com poder legal, e ela assuma a responsabilidade de que todas as informações ali são válidas no momento em que são consultadas. Tudo isso tem que cobrar. Porque, de fato, o regulamento é péssimo também. Como é que pode? Quer dizer, o clube pode inscrever o jogador irregular quantas vezes precisar, se ninguém reclamar, ele pode jogar. Pode, se ninguém perceber, ele vai jogando até o final. É isso. Se quiser contar é isso com que eu risco. penso. Por quê? A gente só sabe do caso Zuculini por causa do caso Sanches. Ele ia estar até o Sem final. o caso Sanches, o Zuculini ia jogar e podia jogar até o último jogo, Léo, e talvez. vamos lembrar no ano passado ou ano retrasado, aquele escândalo que foi do doping do River Plate. Sim. Que aquilo ali não ganhou uma repercussão maior aqui, mas foram quantos jogadores? 6? E quantos casos a gente, então, não sabe. Não sabe. Do que, Quantos jogadores podem ter jogados aí suspensos? Porque a anistia, a tal anistia foi em 2016, né? Sim. Será que outros caras não jogaram também irregulares nesse período? Como é que eu vou saber? Essa punição também de 3-0 é muito rigorosa. É para determinar classificado, sabe? Mas se mudaria? Cria nenhuma Romulo? possibilidade. Não, eu acho que a gente, infelizmente, a Conmebol permite tanta especulação que até essa especulação também é válida. É definir uma vaga. Mas quando se erra, mas quando se erra desse coloca jeito, o time- mas quando se erra desse jeito, você não acha que é o caso de fato, determinar uma punição grave? Num sistema organizado, ok. Mas num sistema com tantas dúvidas, para mim é mais um elemento para indicar que estão definindo. Qual seria a punição para você nesse caso? Olha, no caso da Conmebol, com tanta questão de credibilidade, não poderia nunca ser uma punição que praticamente elimina um time. Mas é que tá, Parece que imagina, ela tá querendo Romulo, definir mesmo o destino da coisa. é que se não for uma punição grave, vai correr o risco mas de dentro de campo até- o cara conseguir um resultado Até melhor tem uma do que no punição- Até julgamento. tem uma punição grave, tem Porque, muita assim, coisa que tem que mudar antes. O Independente poderia ter vencido por 2-0, digamos que a punição que o Romulo imagina é de 1-0. Eu prefiro ir lá perder por 2-0 por 1-0. Então eu não vou nem punição- recorrer, entendeu? A punição tem A que punição, ser, pra sim, mim, mas a punição pesada. grave, nesse cenário, é o pior dos mundos. A punição grave tem que ocorrer numa situação que haja credibilidade. Senão é só Mas mais um é elemento. que você parte do princípio pra de que, chancelar de o que a elas empresa... querem. É assim, Bruno, pra mim, os casos de River Plate e Santos são diferentes. Pra mim, eu acredito num privilégio para os argentinos nesse momento pela falta de representatividade. Não duvido que possa ter havido um contato entre Conmebol e Independente para que o Independente tivesse a informação do Sanches. Mas o River Plate teve o cuidado de procurar a Conmebol e receber um ofício da Conmebol dizendo que o Zuculini tinha condição de jogo, o Santos não. E aí, conversando com pessoas de outros clubes, todos os clubes brasileiros sabem que o tal do Comete não serve como único meio de informação. Não é garantia. Nenhum. Os clubes sabem, Todos os Nicola. clubes brasileiros. O Cruzeiro, nesse ano, consultou o Comete, viu que o Edilson e o Léo estavam liberados. Mesmo assim, mandou um ofício para a Conmebol. Como o ofício não chegou a tempo, não colocou os dois para jogar. Conversei com o dirigente do Vasco. O dirigente do Vasco, ainda na fase de grupos, na fase pré-Libertadores, também tomou o mesmo cuidado, porque os clubes brasileiros sabem que o Comete não serve como única referência. Só o Santos não sabia. Então o Santos cometeu um equívoco grave, Bruno. Sim. Infelizmente, há uma perseguição, os argentinos são mais pesados do que os brasileiros, não tem a menor dúvida. Ainda mais Só que o Santos Independente, vacilou. né? São casos diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. A culpa da Conmebol. Sim, não. Claro, não, o a gente Conmebol tá suja parte dos do olhos. princípio, a premissa básica, professor. A Conmebol é uma várzea. A Conmebol é a várzea da... Com perdão, com desculpa, a várzea, porque a várzea, no Brasil, pelo menos, tem sido cada vez mais E eu não organizada. estou vendo nenhum movimento em função de que isso não se repita depois. Ninguém está falando em mexer o regulamento que fala que a responsabilidade é dos clubes. Ninguém está falando na obrigatoriedade de oficialização ou tirada do ar do Comete. Se não for oficial, então não precisa Pra que serve se não é precisa oficial? mais existir. Ninguém está falando dessas coisas. Ninguém está só falando de Arapuca. mudanças estruturais. É uma arapuca. Acho que está muito claro que... Vai ter algum tonto que vai entrar aqui e vai se dar Essa é a mal. verdadeira Arapuca, né? Não a verdadeira independência, Arapuca. né? Mas é isso daí. Ainda mais citando o Independente que tem ligações diretas com o comando, o Santos vacilou de uma forma gigantesca. Só que o vacilo do Santos não pode cobrir como é uma verdadeira arapuca. Agora, só uma coisa também. Quando a gente fala que falta poder político,
dá a impressão que a gente está querendo a volta de Favorecimento. algo que também não era legal, que era Grondona e Ricardo Teixeira, né? Dividindo tudo, inclusive direitos de transmissão e outras coisas que deram um rolo danado aí, dividindo o continente. Não é disso que a gente está falando. Sim. A gente não quer um poder para o Brasil. Não é assim, a gente quer alguém que roube pra gente também. Exatamente. Não é isso, né, professor? Eu acho que é isso que tem que ser separado. Isso aí. Só exato. que é organização, Queremos gente. Exato. É o Não assim, básico precisa isso um aí. cara lá que puxe pra gente também, que roube pra gente. Não é isso. Não. O Santos emitiu uma nota agora, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês. O Santos vem a público manifestar descontentamento e resignação com a punição imposta pelo comitê lá da Conmebol. Não bastasse o estranhar da lenta decisão, a punição publicada não tem o menor embasamento legal ou jurídico. Além do que, pune duplamente o Santos com a perda do jogo e a manutenção da suspensão para o Carlos Sanches. Essa também é uma loucura. É. O Santos Por não fim, pode jogar hoje. Só Ou pra seja, ele já completar. quer dizer, o Santos já pagou por ter escalado e ele ainda continua Só para suspenso. completar aqui, ó. Por fim, em busca do direito do torcedor santista, o clube declara publicamente que irá a todas as instâncias cabíveis, a fim de que a justiça sobre o caso seja feita. Então, quer dizer, ele estava até relacionado para o jogo, Sim. mas a punição está mantida. Tem duas coisas ridículas entre todas essas... E tá dando não ali, ó. O pessoal não vai torcer pro Santos, não. O Bruno, eu vou torcer pro equilibrado, Santos. Eu vou tá torcer pro equilibrado Santos. agora. Vai Pra mim, torcer, assim, Nicola? vou torcer pro Santos. Não pode, em hipótese alguma, o resultado do jogo, do primeiro jogo, acontecer no dia do segundo. Isso é calamitoso. Mas essa ainda Mas não, também. é ridículo, é bizonho. Porque lembra que quando saiu eu falei assim, mas será que no dia vai ter o Então, resultado? no Aí a dia. gente falou assim, não, isso é rápido. É no dia. No dia É uma seguinte ingenuidade. sai. Não falamos isso? Isso deveria sair com o tava tempo, aqui. inclusive, para ser julgado a apelação. Lógico. Claro. Até a gente estava aqui com não lembro o nome do dirigente do Santos, que era... Diretor jurídico do diretor Santos. Ele falou assim, não, isso é rápido, hoje, amanhã É sai. uma piada Muito de mau rápido. gosto. Eu até achei que a Conmebol ficou com medo de tomar a decisão. É ridículo. Sair no dia do jogo não existe. Atrapalha planejamento. Quer dizer, atrapalha como é tudo. que você se prepara Tudo. para Você treina o time, né? Como é que você treina? O treino, o Cuca ontem, ele precisava, pelo menos desde segunda-feira, saber que time ele precisaria treinar para saber o resultado do jogo. Então, isso é bizonho. Mas outra bizarrice, é ver o Sanches punido. O Sanches tinha 3 jogos com a mudança lá, como é que é o nome, o termo que se... Anistia. Com a anistia Anistia. caiu para Anestesia, 1,5. do Vicente Com a anistia Matheus. caiu para 1,5. Só que 1,5 não existe, então arredonda para baixo, é um jogo. Então ele tem 2 jogos de suspensão, porque o Santos não foi punido com 3-0, porque ele não podia estar em campo, então ele não pode estar punido hoje. Então, a Conmebol ela consegue se superar. Que entidade bizarra, cara. E aí é essa a situação, quer dizer, o Santos não pôde nem se preparar para a partida. Não, e o Porque, assim, Independiente também, o hein? fato também. Também atrapalha Mas a aí, cabeça. mas é que atrapalhar com 3-0 é mais isso dá, fácil. mas não. Não, claro que atrapalha. Se você é jogador do Independente, você dormiu sem saber o que você tem que Mas o fazer. treino- Mas acordar com Os dois 3-0 a lados. favor é mais Acho que isso fácil. não tô Tudo reclamando, bem, não, depois viu? que você acordou, né? Eles não vão Não reclamar. reclamar, não. Nossa, eu tô Também atrapalhado aqui. caiu Não, do céu, eles mas tão- espera aí, Mas não é aí é o justo. seguinte, professor, eles se preparam para um 0-0. De repente acorda, opa, 3-0 Mas para não nós. é justo. Não. Não é É mais justo. fácil. Os dois Não, times têm que saber o que tem que independentemente do resultado, a Conmebol podia chegar lá e falar assim, olha, a culpa foi nossa, tal, quer saber? 0-0. O estrago já estava feito. Claro que o estrago agora é muito maior, mas a bagunça já estava escancarada. O pior é a incoerência, assim. Eu realmente entendo que os 2 casos sejam diferentes, tanto pela falta de denúncia, quanto pelo fato de ali a Conmebol ter sido consultada e informado mal. Mesmo assim, é um fato que o River jogou com a competição com o cara irregular. É fato. É fato. E a própria Conmebol, no documento que ela envia ao River, ela fala, lembrando sempre que a responsabilidade é do clube. Quer dizer, isso aí que você está lendo talvez não seja verdade. Então, para mim, assim, se não fosse o caso do Culini, eu estaria bem tranquilo com isso aí, falando que está certo, Foi vacilo, paciência. Mas o que você faria, Léo? vacilou. Que punição você aplicaria? Não, eu acho que a punição, ela é legal, ela não é justa, porque um time pode jogar com um jogador irregular e o outro... Mas o que você faria, Léo? Como você Não sei o que eu faria. Eu certamente não cometeria o erro que se cometeu em relação ao caso do Zuculini, pô. Sim, mas agora... Nessa altura do campeonato, acho que a Conmebol pode falar, é o seguinte, a gente, por jurisprudência, por ter permitido que o cara jogasse irregular, a gente vai simplesmente aplicar a punição agora, como fizeram com o Zuculini. Mas e como é que ficaria o Temuco, que foi punido... Mas aí foi por uma outra questão, foi pelo Não, jogador que foi inscrito em outra competição. Mas que também houve uma consulta ao Comete, e o Comete deu que o cara estava ok. Mas eu acho mais fácil acho que você você saber criaria, isso. você criaria
um precedente, não Então punir você o preferia Santos. que não punisse o Santos? Não, pra mim tinha que. O Léo, acho que talvez caminhasse. É que assim, eu acho que o Santos tinha que ser punido. Eu acho que, Mas é o eu acho que River também. o problema dessa lambança é que é o seguinte: o Santos tá. Deixa eu deixar bem claro a minha posição. O Santos está sendo punido justamente. Justamente. O problema é que o River ter passado batido faz com que, quer dizer, Não, mas- um tá pagando aqui, o outro não Você pagou tem lá. primeiro você tem que mudar o regulamento. Esse artigo 19.3, que obriga que os clubes tenham, no máximo 24 horas após o jogo, que apresentar uma denúncia, senão isso invalida a atuação irregular do cara, isso pra mim é ridículo. Mas é assim. Não nada. Quem é a Então, organizadora pois é, professor, do campeonato? Não pois é. chama organizadora. Quem é que organiza o campeonato? Se eu vou dar uma festa em casa, eu sou o organizador. Você costuma fazer O festa responsável, eu já acostumei fazer mais, mas vamos dizer que eventualmente eu faço. Dá uma fazer desanimada, sábado? pro. Vamos supor que... Aquele Você sofá. vai lá. me convidar, Se eu sou o organizador, Festa ou no eu domingo. compro a cerveja, ou eu aviso que é rateio. Não tem meio termo. Não tem chegar lá e falar, vocês não trouxeram. Ah, e tem você não aquele avisou. cara que chega com a cerveja de R$1 e quer tomar a sua long neck. Quem é o Ceará? Vários. Ah lá, Ó, o Ceará. O Ceará, o cara que Você, chega. hein? Você, Então, cabe hein, ao Ceará? organizador. Ceará chega com aquele paco lá de Como é 12. que é? Leva o quê, Ceará? Ah, tá aqui. Deu até massa. Se não falar marca, a gente talvez as marcas agradece. a gente tá, não possa Ceará? falar. Isso, Se o tudo time bem. não lembra Mas já 24 entendemos que o horas, Ceará é ele assim. volta. Se eu sou o organizador do campeonato, eu é que tenho que fazer esse... Claro. Eu tenho que rastrear. Agora, se eu sou o clube... Você deixa o cara que levou a cerveja de R$1 tomar a sua cerveja boa ou não? Eu deixo, mas não convido mais. Próximo campeonato já não tem. Agora, se eu sou um clube que sei que o organizador não faz isso, eu crio meus anticorpos. Claro, é isso. Lógico. Né? O Santos Futebol Clube. Então, me parece claro, o futebol é o único lugar que o organizador não quer organizar. A CBF não quer pagar VAR, a Comebol não quer saber quem está suspenso, joga isso para os clubes. Por quê? Ela quer saber, mas para alguns clubes. Então, por quê? Tem que ser Ficou intimada bem sobre claro, isso. né? Os clubes têm que falar, bom, Mas como é que vocês você não é puniriam o organizador? Santos? Como é que vocês puniriam o Santos e o River Plate? Ai, boa pergunta, hein? Mas é o seguinte, ou pune os dois ou não pune. Não, com o regulamento atual, Bruno, infelizmente com esse regulamento, Cara, o River não tem que ser punido e o Santos tem que está ser dentro do punido. regulamento, mas esse regulamento está criando uma injustiça. É, Esse que é o ponto pra mim. É. É injusto. não tá sendo... Eu não tenho nada contra o Santos ser punido, não. Eu acho que, de novo, o Santos, deixando claro, deixei claro desde o primeiro dia, o Santos pisou na bola. Sim, você estava destacando desde o primeiro Agora, momento. pra mim, o caso River, ele cria uma situação injusta. É que mexer no River mexe na própria classificação. Né? Exato. Mexe no mata-mata. É. Eu reduziria a punição. Eu não deixaria um Mas- 3 a mas- 0. Não, o quê? Mas 1,5 a como? 0? Mas não pode porque 1 a isso está 0. no Não regulamento. existe. Mas aí não tem Não, como, mas Rômulo. devido a essa Vai tirar situação da sua do River, cabeça, vai ser só um, vai ser 2, vai ser Não 2 a 1. existe, Rômulo. Também Inventar não, o não negócio. existe não punir o River também. Não existe, porque não. Não existe não punir porque o de River. acordo com o regulamento, A situação do o River, não- que não já cabe criou uma punição. situação de exceção. Não estou falando que está dentro do regulamento, nem fora. Então vamos aprender Cria uma com os situação de erros. exceção. Vamos aprendendo com os erros. E a primeira coisa para o ano que vem é mexer nisso. É. Não, tá bom, mexer professor. nesse Eu regulamento. quero saber o de Eu não hoje. tô- O eu que não você tô faria? vendo Você- nenhum Não, eu momento acho que aí é o de movimento. seguinte, olha, como não temos como punir o River e como o nosso sistema é uma bagunça, eu não vou punir o Santos. Ou reduziria. Fazer o quê? Criou uma situação Como de reduz, exceção. Léo? Não pune. Reduzir Ué. como? Não, reduziria a punição. Mas com base no não quê? 3 a 0. Não, você está esperando base uma coisa da Comebol? Ué. Não tem. Não, porque se você pune Tem fora do base. regulamento, você cria uma Não, você circunstanciação não em que, pode- em que o Independente pode então é melar o tudo. seguinte, 3 a 0 é uma É, das mas poucas absurdo o coisas River que não está ser lá no punido. regulamento, claro. Então não pune o Santos. Não tenho como punir o River agora, então eu não posso punir o Santos porque eu vou estar sendo injusto. Eu acho que é mais racional isso. Mas já, pode mas já ser tem um- casos pode ter um de punido, clubes que outro não. fizeram parecido com o Santos e foram punidos. Tá, Bruno. tudo bem, mas assim, a gente tá pensando nessa competição agora. É o seguinte, eu não posso punir o River Plate, que jogou 7 jogos com jogador irregular, e o problema do Santos é que ele consultou o meu sistema, e o meu sistema é uma bagunça, não tá atualizado, então eu vou assumir essa responsabilidade e eu não vou punir o Santos. Então, eu entendo, de fato, e por isso que eu também tenho a sensação de injustiça. Por isso que o grande pecado do Santos foi não ter mandado o bendito É ofício. verdade, é verdade. Porque... Como o Boca mandou, como o Léo, River... Tem um ofício para empatar com o River Plate exato. ali. Léo, sabe- vai No defender fim a das outra. contas é isso, quer dizer, o River tem a favor o ofício e a questão da falta de denúncia. A verdade é que, a partir da declaração que a gente fez com a entrevista com o diretor jurídico do Santos, é que o Santos entendeu que só o Comete era suficiente, Bruno. Isso. Ficou.
não houve nenhuma preocupação mais, entendeu? Mas porque só o Santos entende isso, o Cruzeiro não entendeu, o River Plate não entendeu. Falta de malícia dos dirigentes. É falta, aí sabe o que é, professor? É falta de gente que é do meio de experiência. Isso, falta Se amanhã me coloca lá no departamento do Santos para checar, sabe o que eu ia fazer? A mesma coisa. Eu entrei no sistema. Eu não tenho essa experiência para saber que os caras lá são cheios da malandragem que estão loucos para te ferrar. Eu não tenho essa experiência. Pronto. Parece que quem tá ali no Santos também não tem. É isso. Agora, eu insisto que ao trazer um jogador de fora, não custa nada puxar a capivara. Tem mais essa também, tem mais essa. Faz um também. Excelzinho de todo mundo que chega. Eu faço isso lá no almanaque do time, por que eles não podem fazer? E também é o próprio Sanches também. Faltou malícia e faltou também vontade, porque... Sabe o que acontece? O Santos ficou mais preocupado em alfinetar o Palmeiras quando contratou do que checar. E aí tem outra. Lembra? Não teve essa briguinha aí de, contratei, deixa chapéu aqui ali. E o Palmeiras garantindo que não, que foi oferecido... Tudo bem, mas se não tivesse perdido tempo com essa briga de rede social e tivesse checado a documentação e a questão mas toda, o Sanches foi isso. notificado? Que ele tinha recebido uma expulsão e uma suspensão? Foi. Também, outro também. Ele foi. Ele também foi de uma omissão brutal também. Um cara veterano, um cara experiente. O Cuca fala que O Cuca só perguntou... depois foi perguntar pra ele falou, não sei. Aí depois ele voltou, segundo relatos, falou, foi, sim. Briguei com o Gandula. Deu um soco no Gandula, mas acho que ele foi notificado. Bati no Gandula. Mas será que ninguém pensou assim... Será que bateu no Gandula? Deve ter pegado mais de um jogo, né? É possível. Então, sei lá, é um começo de erros. O Santos é vacilão. O jogador também é vacilão e meio que, vou ficar quietinho aqui, quero jogar, isso que importa, e o resto que se O jogador exploda. não tá nem aí. Tá Como nem o jogador aí. tem tudo na mão, E ele nem sabe se ele tá expulso, se ele não tá, se ele tá ter sido defendendo. notificado torna-se um Mas agravante eu pra ele falava também. com o Nicola que os Verdade. jogadores também não estão sozinhos. Tem lá o assessor de imprensa, tem lá o pessoal que cuida da imagem dele. Esse pessoal vive bombardeando o e-mail da gente com informações sobre assistência, gol de cabeça. Pô, será que são não acompanha a informações carreira relevantes. do cara? Antes, mas não determinante. Essa mesma diretoria do Santos, Bruno Vicari, semanas atrás, contratou Brian Ruiz e Carlos Sanches, contratações feitas ainda durante a Copa do Mundo, e nem um nem outro conseguiram ser inscritos a tempo na Copa do Brasil. Exato. Vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo e Corinthians, contrataram estrangeiros depois e conseguiram colocá-los à disposição para a Copa do Brasil. Então, é só mais um adendo que me faz pensar que essa atual diretoria do Santos tem pisado em ovos, não tem lidado bem com essas situações extracampo. Olha, tá bem equilibrado ali, hein? O bebê sim e bebê não, mas continua dando não aí, a maior parte, por enquanto, aí, entendendo que é problema do Santos, então que não tá nem aí pro resultado de hoje. Como será que vai ser o ambiente dentro do Pacaembu? Porque é o seguinte, muitos que compraram o ingresso, compraram pensando no 0-0. Agora o cara vai lá tendo que reverter um 3-0. Você acha que o torcedor tá mais, assim, doido da vida ou tá mais motivado? Pra empurrar, pra ir pra cima? Acho que ele tá pistola e sabe que o time precisa ser abraçado, o time precisa ser empurrado. O próprio Santos na rede social já botou hoje aí manchete de jornal da semifinal de 95. Tem uma campanha aí pro time igual aquele jogo com o Fluminense, não descer pro vestiário. Legal. Ficar no campo. Então, agora, meu amigo, você tá com um problema aí. Você caiu no buraco, não dá pra descair, velho. Você tem que sair dele. Velho. Abraça o problema. Abraça e vai, cara. Vira 2-0 pro Santos, aí que não tem que descer mesmo. Já pensou? Um golzinho e levar para Olha direitinho, se não tem nenhum outro jogador que recebeu Confere, dá uma... Vamos começar assim, antes de... Acaba o jogo, tá lá o repórter argentino no Cuca. E o tal? O fulano. Você avisou que não podia? Então, porque pode ser que cada hora eles usam sabe? De forma pontual. Deixa esse outro na manga. Muitos dos ingressos pro jogo de hoje, Bruno, foram comprados já sabendo do risco de o Santos tomar punição. Então tem muito torcedor que vai ao Pacaembu hoje... e que desde o princípio já sabia desse risco. O grande problema, são vários os problemas a partir do 3-0. Entre eles, o fato de o Independente jogar muito bem fora de casa. O Independente, no jogo contra o Corinthians, na arena do Corinthians, o Independente amassou o Corinthians de um jeito como poucas vezes a gente viu. É verdade. E o Corinthians teve mais facilidade jogando na Argentina. Não bastasse essa questão de o Independente jogar muito bem fora de casa, um gol hoje representa praticamente eliminação, porque o Santos precisaria fazer 5 gols. Um 4-1 elimina o Santos. Mas que mexeu no clima do jogo, mexeu. Não, mexeu. Certamente vai mexeu. Mordido, a torcida vai mordida, é um outro ambiente, é um outro clima. Tanto que quando o Santos até publica ali, vamos pra cima, tal, precisamos do apoio agora e não sei o quê, no final da mensagem até tem, por favor, ali sem violência. É isso.
Porque, assim, e se acaba o jogo 2-0 pro Santos? Nossa. Vocês já imaginaram esse cenário? E se o Santos perde nos pênaltis? Faz 3-0 e perde nos pênaltis. Você também é que tá cruel, hein? Você quer todo mundo. Você tá Sai querendo aplaudido, o time sai pegando fogo aplaudido. mesmo, né? Mas realmente. Acho que qualquer cenário em que o Santos ganha o jogo, o torcedor vai reconhecer, vai bater palma e vida que segue. Ah, não sei, vai reconhecer, tá legal e vou embora e tudo bem, foi legal? Eu não sei não Acho como que é a que vai segurança ser lá. tem que ser bem reforçada, porque é um ambiente hoje bem pesado. O próprio Santos fez a parte dele também, Exatamente. colocando manifestações nesse sentido, né? Isso, De que isso. é sempre um jogo de futebol. Isso. Os jogadores estão lá pra jogar, os torcedores estão lá pra torcer. Ninguém tem nada a ver com essas coisas de bastidor. O que não fez o Independente no caso que a gente lembrou ontem aqui das Exato. orientações do racismo. Pelo contrário, foi uma nota bem cínica em relação a essas circunstâncias, né? Foi uma nota bem assim, olha, lá os caras não gostam. Os caras, o pessoal tem essa frescura. Foi quase nesse isso. sentido aí. Exatamente. Mas é um ambiente hoje de ameaça de violência que também vai para conta da Conmebol também. As decisões da Conmebol não só definem resultados, quem vence, quem avança, também criam ambientes. E se a gente critica tanto a questão de violência histórica na Libertadores, muito é em função da, entre aspas, organizadora, que também não propicia um ambiente de sensação de justiça. Hoje, o que menos vai ter vai ser sensação de justiça. Pode perguntar qualquer torcedor do Santos hoje estiver no estádio. Espero que isso não se transforme em atos de violência. Não, Mas sensação de injustiça é absoluta, vai estar por todos os cantos. Responsabilidade da Conmebol. Também do Santos, claro, que vacilou. Parece um time meio que não sabe onde está se metendo. Mas o principal culpado de tudo isso é a Conmebol, que torna o campeonato uma verdadeira confusão. Eu vou ver o Infeliz jogo. conjunção de uma Vai diretoria. ver, né? Você tem visto jogos, né? Tenho visto jogos. Mas agora é uma nova fase. Depois voltou da que folga, ver. tá pensando nas férias, agora largou de novo. Não Não tem vai largar. férias. Largou de eu novo. Não vou tirar Hoje férias. dá pra ver o Grêmio também, pelos horários. Viu? Bom, porque qual que é? 7h30 e 9h30. Tem visto 2 jogos seguidos? 9h45. Eu vejo 7h30, bastante. 9h45 Mas hoje eu tenho a transmissão aqui também. Mas Não, vou você vai gravar. Quem que vai jogar hoje? É beisebol? Não, é basquetebol. Basquetebol? Quem vai jogar? WNBA. Ah, legal. Boa. Mas eu vou deixar gravando. São Grava o Deixa eu ver as Atlético Tucumã mensagens. também. E vejo também o monitor Tá nos também. playoffs? Playoffs, tá na fase semifinal. Você legal. pode, depois, se quiser dicas, pode me perguntar aí. Daqui a pouco eu vou passar Já também vi os o jogos. vídeo lá do W. Eu vou passar os jogos já do US Open. Tem o Federer hoje. Tá viu? rolando. Tem tá rolando. Federer, né? Tem Sharapova hoje também. Tem também. E a Serena ontem, você viu, Léo? Nossa, ela começou, Ela é maravilhosa. começou devagar no segundo Meteu um set. pneu. Meteu um pneuzão. Tá voltando, né? Tá voltando. E o Nadal também, o David Mamãe. Ferreira, abandonou. Né? Bom, o Luigi mandou o seguinte. O ano é 2019, os grandes times brasileiros comemoram a contratação de um analista de súmula de competição passadas para pesquisar supostas Então, irregularidades. sabe esse cara? Ele já existe. Ele já deveria existir. Não é? Não, Na verdade, é um cara que trabalhava na Conmebol, foi arrancado da Conmebol, e agora trabalha para Eu tô falando, Primo por do isso que presidente por isso que eu do falo, Independente. o caso do Zuculini, ele tem a cumplicidade de todos os adversários do River, cara. Boicotar eu acho demais, ninguém deve, nem fariam isso. A punição foi correta, mas o que deixa a indignação é o River Plate não ser punido, mandou o Gabriel Souza. Tô mais ou menos com ele nessa aí. E o Adalberto disse que boicote a Libertadores só seria possível para 2020, porque daí ninguém sabe se vai estar ou não na competição. Bom, você tá boicotando. Imagina você... Tá muito afim de boicotar, né? Você... Eu não me classifiquei, eu também não ia mesmo. Aí você abre mão e o seu rival tava logo abaixo da classificação. Pô, bonito seu boicote aí, deixa que eu vou. Tá bom, eu fico com a vaga. E você duvida? Não duvido. Não é, Cara, Nicola? não existe ação coletiva de nada no futebol brasileiro, nada, zero. Nada. Eu já te falei que eu fui um idiota por acreditar na Primeira Não, Liga. idiota não, Léo. Ingênuo. Fui bastante Não, idiota. idiota não. Pueril. Pueril, fui. Pueril. Mas eu não acredito mais em nada que surja como união de clubes. Nada, zero. Eu pulei essa parte, já cresci. Já, Léo? Já. Não perca esse brilho Já no admiti olhar, a Léo. dura Não realidade. perca o brilho no olhar, Léo. Já perdi, Jamais. já perdi. Daqui a pouco a gente vai pôr ali o gol do Yassin, o menininho lá de tá novo, bom. com Não brilho no tenho- olhar. não tenho esperança pra de ver se melhora. te emociona. Nenhuma, zero. Como é que tá, hein? Bebê sim ou bebê não? Você vai torcer pelo Santos hoje? O Santos é Brasil na Libertadores? Tá bem empatado. Vamos fechar, professor? Fecha. Então vai, pode Pera um fechar. pouquinho. Agora, vai.
Nada, dentro da margem de erro. Margem de erro. Tá dentro da margem de erro, deu Vai torcer empate. pra quê, professor? Eu vou torcer pro Santos. Vou torcer pro Santos fazer os 4 de uma vez, acabar com essa palhaçada. Vou ver o filme do Pelé. Melhor Você ver o vai filme do torcer pro Pelé. Santos, hein? Romulo? Melhor seria ver o filme do claro, Pelé. Claro. Claro, sou Eu vou torcer fanista, também. né? É o Sou fanista? Sou, claro. É. Mas vai ser uma coisa meio melancólica, né? Se não tiver o resultado maravilhoso de reviravolta, vai ser uma tristeza muito grande, porque mostra que é uma desgraça completa, né? Eu não acho que vai passar, não, Bruno. Vou torcer pro Santos, que bom mas- que você Vocês acham que não? 3-0 meio Ah, complicado, mas e daí, cara? Eu cria-se acho um que- clima, né? Cria-se um clima de pressão. É inevitável lembrar da semifinal de 95 mesmo, que foi uma comoção aqui. Vocês acham que é assim Espetáculo. irreversível? Nada é Acho irreversível que é nessa difícil, vida. mano. Eu acho que é mais difícil virar hoje do que o Santos passar pelo Cruzeiro, eu já achava bem difícil. Mas É mais tem difícil a o Copa do Santos Brasil. virar ou o Flamengo virar contra o Cruzeiro? Mais difícil o o Santos. Santos, Bom, né? O Santos tem uma o questão O Santos é mais matemática. aí. difícil? Sim. Mas- Ah, eu não acho, não. o- Acho mais fácil o Santos passar do que o Flamengo passar pelo Cruzeiro. O Santos conseguiu fazer 2 gols em 60 minutos no Mineirão, né? Vamos lembrar disso? Aham, é verdade. Impossível não é, não. Acho que a tônica do jogo é o início mesmo. Se o Santos conseguir já anotar um gol pelos 15, aquela coisa, cria um caldeirão gigantesco. Precisa fazer 4, Mas se hein? não fizer, É difícil. 3x0 é pênalti. 3x0 é pênalti. é pressão imediata. Vai ser um jogo de abafa, de pressão Dureza. imediata. Se tomar um gol, precisa fazer 5. Aí não, se tomar um gol, acabou. Vamos ver então os confrontos aí da Libertadores? Te ligo, se tomar o gol, te ligo, tá? Tá? Não vai ligar porque você tá bloqueado. Não, eu já desbloqueei. Eu estou... Mas eu tenho um amigo que é hacker que já... bloqueou, velho. Não, eu tenho um amigo que é bloqueei. hacker que já entrou no telefone do Romulo. Como é que tá isso aqui? Tem um Deixa eu amigo ver. que é É hacker. da Comebol também? É da Comembol. Liga aí, liga agora aí. Vamos ver se vai tocar o Betoneira telefone aqui. dele. Vê se vai tocar. Vê aí, depois a gente monta Quando esse bloqueia, bracket toca? aí. Tá vibrando. O Ceará tá vibrando. Tem uma ali. betoneira Ele aqui. tá roncando. Não tá? Não tá? Tá bloqueou mesmo? É lógico, o Nicola tem que ser bloqueado. Bom, vamos lá então. Hoje, vamos montar isso aqui. Vocês acham que o Santos vai passar ou não? Não. Achar, não acho, não. Tocou, ele desligou. Sim ou não? Não. O Não. Santos passa hoje, não? Não, Rômulo. Ah, vai passar sim! Quantos votos pra vai Tá passar? sozinho nessa. Só o Romulo. Não, eu acho que vai passar. Eu acho que vai Viu passar. lá? Pô, que é isso? Tá muito depressivo. né? Então é meu placar. Então eu quero saber o placar dos dois, vai. 3-0. Nos pênaltis. pênaltis. Nos Vai pênaltis. passar dos pênaltis. Nos pênaltis o Santos passa. Épico, épico. Vai ser épico. Mas tudo bem, vocês votaram aqui, né? Até, evidentemente, que eles descubram que tem outro jogador do Santos. Acho que você pôs Independente no lugar Expulsão. errado, Bruno. Não, acho que pode ser aí. Racing e River. Ah, agora eu quero que passe o Racing, né? Acho que passa o River. Acho que passa o River, já fez o mais Jogando difícil. Não, mas, imagina a confusão o River depois que jogou toda a fase de grupos com um cara irregular. Pô, mas imagina Racing e Independente jogando junto. Então, Racing Independente, pô, no mesmo quarteirão. Imagina. Não, mas vai passar, pra mim vai passar o River. Porra, e aí? Também passa o River. Né? Você, Vai ser Romulo. Racing. Racing, põe Racing, Você deixa o decide, Racing. Bruno. Aí. Fui Racing. Bom, o Grêmio joga hoje, a gente já vai falar desse jogo, tá? E do Marcelo Groi principalmente. O Grêmio vira? Acho que vira. Vira, Vira? vira. Vira, Tá? vira. E o outro jogo de hoje é entre Atlético Tucumã e o Atlético Nacional. Foi 2-0. Acho que não vira. Primeira partida. Que azar que deu o Atlético Nacional, né? Perde... É, já vai classificar o Tucumã já? Não é? Mesmo? Não, calma. Eu acho que dá deixa o Atlético Tucumã Nacional. Perde talvez o melhor goleiro do futebol na América do Sul, um dos melhores, e o goleiro atual é horroroso. Bom, Mas deu acho que dá Atlético do Nacional. Então você decide também. Tucumã. Tucumã. Muito bem. Como é que faz pro outro lado aqui? Deixa eu ver. É outra. Aqui, vamos mudar pra cá, vamos mudar pra cá. Já mudei. Aqui, ó, muito bem. Colo-Colo e Corinthians. Colo. Esse jogo é amanhã, tá? Os jogos de amanhã vão fazer primeiro. Coringão. Corinthians, vai ver o circo Vai dar pegar Palmeiras fogo. e Corinthians. Corinthians 1x0 e pênaltis. Flamengo e Cruzeiro. Ué, Palmeiras não? Quinta-feira. Quinta-feira é Palmeiras. Olha, ele é muito... daí já tá aí, pô. Corinthians Seguindo é a amanhã. ordem do jogo. É, o Corinthians é amanhã. Lógico, Ele já ordem. tá amanhã. aí, Sistemático. Já tá amanhã. Cruzeiro. 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 Boca e Libertar. Boca. Boquita. E o Palmeiras e Cerro. Palmeiras. Palmeiras. Vocês querem ver Palmeiras e É Corinthians, lógico. Lógico. né? Tá bom. Até pra gente poder ter esses programas E até aí o Romulo vai 3h40 estar de férias. Eu não vou tirar férias. E o né? Romulo vai estar de férias nesse... Só isso, Bruno. É estreia da NFL e Vai mais Corinthians e adiante? Palmeiras. Não, paramos por aí. Ah, vai, vamos Você até tá o muito fim. precipitado, Léo. É, Vamos até o fim. Não, eu prefiro... A última vez que a gente foi até o fim, não, acertou, não, hein? tá bom, tá bom, tá bom, não A precisa não. última... Boa, professor. O professor lembrou Com bem. medinho? Pensando bem. Com medinho. A última vez que a gente foi até o fim, a gente Ó, acertou fazer o isso na campeão. Copa é outra coisa. Fazer com o clube brasileiro. Quando a gente fez na época do sorteio, tinha dado Grêmio e Cruzeiro, afinal, né?
Grêmio e Cruzeiro, lembro, sim. Isso. Né? Então essas semifinais aqui. Não, melhor não. Não? Palmeiras e Vamos, Cruzeiro. vamos. Vai, professor, sino Corinthians. amarela. Quê? Alguém tem que votar no esperança, Corinthians. Eu vou votar no esperança. Corinthians. Quantos votos pro Corinthians? Só o professor. Eu e Deus. Ah, mas aí é um peso importante, hein? É por isso que eu tô. Deus pesa quanto aí? Aí eu vou fechar com vocês. É. Não? Não. O professor tá olhando pra um, Tá pra bom, outro aqui. ninguém quer, tudo bem, vou ganhar O professor sozinho, apelou né? até. Ah, muda de assunto. Tá bom, vai, deixa vai, isso. vai, Deixa Agora pra lá. vai até o Vai ou não vai? Bota o Palmeiras lá, não é Palmeiras 3 e o Cruzeiro. Palmeiras. Não, Bota calma, tá sexta-feira. longe ainda. Sexta-feira, se tiver confirmação, a gente faz. Sexta-feira. Fugiram. Sexta-feira. Não. Sexta a gente faz de novo. Sexta, É. sexta. Não, Amanhã a volta gente aí. faz de novo. Sexta. Amanhã Temos mais suspense. difícil. Não, ó, Até no desempenho dos Vamos dois. fazer assim, a gente faz hoje, faz amanhã e faz na sexta. Mantém o Isso. suspense. Não tem outro É que tema, nem não? as fichas, muda toda hora. Vai, é Palmeiras? É, né? Tá. Já tem a ficha no E Palmeiras o Cruzeiro brasileiro? Vocês acham que é o Palmeiras? Cruzeiro e Tem, Boca. claro. Você tá... Cruzeiro e Boca? Cruzeiro. Cruzeiro, tá bom. Ih, de novo? De novo. Mesma semifinal da Copa do Brasil, professor. Você sabe que eu tenho um amigo que diz que a Copa do Brasil tá mais difícil que a Libertadores pro Palmeiras, né? É? Grêmio. Esse é amigo seu, hein? Grêmio aqui? Grêmio. Grêmio. Não tô muito confiante no Grêmio hoje, não, cara. Ah, Hoje? esse é. Ah, mas aí já É é, lá mesmo, na Bruno? frente. Mas hoje... Eu acho que 1-0 é possível. É. Bom, Racing pra ser Racing. legal, vai, Racing. tá. Que final que vocês querem? Grêmio e Palmeiras. Que era uma final brasileira. Ou Grêmio e Cruzeiro. Grêmio Não, e Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro. Porque uma vez... Foi igual, deu Ah, outra. mas, pô, mas você quer que a gente mude de ideia? Claro. Assim, ainda Eu já não. sou- Vocês têm Eu que já- analisar o que acontece semanalmente. Eu já no chutei futebol. Grêmio e Cruzeiro numa outra vez, vai ter que ser Grêmio e Cruzeiro. Pra mim é isso, Grêmio certo? e Palmeiras. Pra você, Grêmio e Palmeiras. Pra você, professor? Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro também. Tá bom. Acho que o Cruzeiro vai pra final na Eu vou esperar a semifinal da Copa do Brasil e na, primeiro. na E o Libertadores, campeão? que vai o Palmeiras. E o campeão, quem é? Grêmio, bicampeão. Bi? Muito bem. Não tem o espaço do campeão aí. Aí, tá iluminado o Grêmio campeão, tá bom? Bom, e hoje com o Marcelo Groi também, né? Completando aí uma marca importante, foi um dos heróis da conquista do Grêmio no ano passado, sem dúvida nenhuma. A temporada dele nesse ano não me parece tão boa quanto a do ano passado, mas é verdade também que o brilho do Groi no ano passado foi nessa reta final de E Libertadores. eu acho não que foi? é isso. É mais o brilho do ano passado do que... Não é que está faltando brilho dessa vez, ele não está comprometendo. Tá? O Grêmio tem a Mas melhor é que defesa o do ano campeonato. passado foi uma coisa fora da curva. Ele fez a defesa do século, né? Até porque esse século tem só 18 anos. Sim. Então, eu acho que aquela é a defesa do século. É. E às vezes agora, por exemplo, tá voltando em contusão, né? No jogo na Arena Corinthians, ele em cima da hora do jogo não entra. Então, às vezes, tem essas interrupções por esse motivo. Mas não, E um detalhe, né? Hoje acho que ele vai de Jael, né? não Espero, sei. né? Bom, vamos Não. ver primeiro o que o Cortez falou sobre esse jogo Vai importante. de Cortez também. Também, então. Vamos ver o que ele falou sobre esse jogo importante aí do Grêmio contra o Estudiantes. Vamos ver. É um jogo do ano, é um jogo que está todo mundo muito motivado para a gente fazer um grande jogo. Sabemos da importância que é esse jogo para toda a equipe, para a diretoria, para os nossos torcedores. Então o time está pronto para ir lá, para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente conseguir a nossa classificação, que é mais importante. Bom, aí então o Cortez falando, né? homem. Vocês acham que vai de Jael? Eu acho. Vai de Cortez e Everton do lado esquerdo. Aham. Jaelzão na frente. Se bem que a gente pediu o Cortez contra o Flamengo e não foi bom, né? Ele não jogou bem. É verdade. Mas hoje, cara, precisa dessa parceria ali pelo lado esquerdo e tem uma diferença enorme contar com o Everton e não contar como foi no outro jogo. Né? Agora, que peso, né, que tem esse jogo, porque a situação no brasileiro já não é das mais confortáveis. Na Copa do Brasil já era. Ok. É jogo do ano, como falou o Cortez ali, Ah, mas né? não acaba com o ano. Vocês são muito exagerados. Essas coisas que vocês escrevem aqui é pior que o João Kleber, velho. Não é? Você não gosta do João, não? Não, que a menina Acho tão criativo. não podia casar porque ela era um Power Ranger? Não, isso não. Ou não podia ser madrinha? Isso, não podia ser Não madrinha podia ser porque era um madrinha Power porque Ranger. ela era um Power Olha, Ranger. mas realmente, nesse caso, desculpe, mas eu discordo de você, com toda a educação. Ah. Pela importância que o Grêmio dá às Copas, como essência até do clube, Ah. uma eliminação nesse momento realmente seria muito dura. Todo mundo seria concorda. dura, não é acaba com o ano. Comprometer
duramente, O ano violentamente. Tem 17 nessa rodadas ainda, temporada. pô. 17. Ia destruir o ano do Grêmio. 51 pontos em disputa. Não acabaria mas com nada, não, velho. Tem muito moralmente, campeonato pela frente. moralmente. Ah, A consegue o eliminação jogo. do Grêmio é um peso muito maior do que uma eliminação do Flamengo ou do Cruzeiro em mesmas circunstâncias. O Grêmio é um time que nasceu para as Copas. Se no mês de agosto é eliminado em 2 Copas, isso compromete até a postura do time, fisicamente e emocionalmente, para o restante da temporada. Vira uma temporada meio de lamento, o restante dos meses de 2018. frustração. Não deveria ser assim. Deveria, mas, porque com 17 mas eles rodadas, constroem em torno disso. né? 17 rodadas, com o time que tem, com o trabalho que tem, com o técnico que tem. Mas você Não concorda tem que motivo para virar o você fio, né? concorda que o clube constrói que leva para esse tipo de situação? O clube mesmo se envenena com Sim, essas então. coisas, né? É meio rebelde sem causa, né? Aquele cara que tem tudo e tá... Poxa, né? Eu tenho uns alunos que falam assim, professor, eu estou com um problema. Eu falo, qual é o seu problema, meu filho? Eu não sei se eu pego um estágio que apareceu aí, ou eu vou para o exterior aperfeiçoar línguas. Eu falei, você não tem problema, você tem 2 soluções. Exato. É o caso do Grêmio, se cair, Tem uns peraí, alunos né? sofisticados, né? Vamos olhar toda a cada possibilidade aluno que aí, tem vou no te brasileiro. contar, né? Casta, né? É outro nível, né? Problema, né? O Mas é Grêmio- verdade. Suíça. O Grêmio precisa hoje, Bruno, para passar do Luan. Então, Você falou do Groi, a gente discutiu várias vezes sobre o centroavante do Grêmio. A solução dos problemas do Grêmio não está no centroavante. Com o Jael ou com o André, vai ser sempre melhor aquele que estiver no banco. Porque Não, acho que hoje o Jael é melhor, hein? Mas não é muita coisa, não é aquele André cara... não tá nem coitado. Eu acho bem difícil que o Jael seja a solução para todos os problemas do Solução do não, Grêmio. mas na comparação. Mas é pouca comparando, coisa, acho que ele oferece mais. É pouca coisa. ele já fez mais esse ano do que o André. Tá bom, Tá. tá bom. Naquele momento em que ele era super contestado pelo torcedor, É. e aí ele fez um gol de falta, verdade. voluntarioso. O André nem isso fez. Mas era super contestado pelo torcedor. Era. Eu acho que a classificação do Grêmio hoje passa, obviamente, pelo Everton, que é o melhor jogador do Grêmio, mas pelo Luan, que precisa jogar um pouco mais de bola. Então, o Luan, porque- primeiro, ele se acostumou. Obrigado. O ano passado ele foi absolutamente protagonista. Esse ano, ele aos pouquinhos, ele foi aceitando um papel de ator secundário. O Everton. Coadjuvante. O Everton como o grande. O brilhante, e ele, tá bom. Você acha Só que foi a Copa que abalou? mas, pô, Bruno, acabou a Copa. O Luan precisa reagir. Eu também ele precisa acho. responder. E quando eu cobro dele, eu cobro porque eu entendo que ele tem potencial para ser um cara muito diferente. Everton e Luan, em bons momentos, fariam do Grêmio um time com todas as chances de ganhar todos os campeonatos que disputar. Só que o Luan tá devendo, o Luan precisa jogar um pouco mais de bola. Para mim, há um problema nessa função, nessa posição de centroavante, independente de Jael ou de André. Para mim, os dois são piores do que o Lucas Bairros na comparação do ano passado. A lateral direita... Mas é que agora você não vai resolver, que é um ou outro. Não, tá bom, mas tá bom. Mas se o Luan jogar bola hoje, a chance do Grêmio passar é bem grande. Mas aí só para falar sobre o Grêmio na comparação com o Grêmio do ano passado. O Grêmio perdeu na lateral direita. Para mim, o Edilson era mais jogador do que as opções de hoje. Perdão. O Ramiro caiu de produção. Então, talvez também pela ausência do Edilson. O Ramiro de hoje já é um Ramiro que até começa a ser contestado. E o Ramiro da temporada passada era um Ramiro muito bom. Sim. E aí tem a ausência do Arthur. Mesmo com todos esses problemas, o Grêmio é favorito para passar hoje. E o Grêmio tem todo o potencial para ir longe, como a gente acabou de Até ver porque no o Everton no tá desenho da Copa. jogando por toda essa gente aí que você falou. Esse Muita cara era bola, muita sozinho. bola, muita Eu bola. acho que devia ir de Jael, mas acho também que ele vai de André. Porque muitas vezes que eu não achava vai não, que devia ir de professor. Jael, ele foi de André. Acho que não dá Você mais, acha que não. Eu o acho que ele problema vai de André. a solução dos problemas é o Jael, professor? Eu acho que esse problema Mas da não tem centroavância, outro, Nicola. todo mundo tá Não é assim, vou contratar Essa lá, não é a atenção, solução. contratamos o Kine, vai jogar hoje o Não, Kine. não acho que vai fazer tanta diferença, vai mudar o preço do dólar, Bruno, essa é a questão. Tudo Pode bem, ter uma mas- melhora, mas- ninguém tá falando em solução. É. Mas na Não, se comparação de aumentar 5 desempenho, centavos do dólar, já Qualquer melhora. centavinho já tá valendo. Até porque tá alto, hein? complicado, né? Tá osso. sustentável o André Balada. Vamos ver titular aquela aí. tela do Groi, então, pra gente Gramas falar? reais. Porque é entre um e outro, claro. Eu também não acho que é o centroavante É a dos única sonhos. dúvida, né? O resto é o time de cima. 207 vitórias, 89. Grêmio, Que aproveitamento, em 60%. Gols sofridos, a média, então, é de 0,8. E fundamental, como a gente estava falando no ano passado, né? Que goleiro. E não vamos esquecer da possibilidade de pênaltis, né? Possibilidade de pênaltis, aí chama o homem de novo. Você acha que o Estudiantes faz gol no Grêmio na arena? Até acho que não. Nossa. Mas existe a possibilidade. 2x1, 2x1, vai ter que. Vai que, né? Vai ter. É que a campanha foi muito ruim do Estudiantes na primeira fase. Mas também era outro Estudiantes. Então, Mas mesmo esse Estudiantes eu não gostei, viu, professor?
Não, mas melhorou muito. Melhorou, mas... Agora, os times brasileiros, eles estão muito bem servidos nessa Libertadores, não estão? Mas já não está. Mas vamos discutir sobre isso, Bruno. Em que aceitou? Nos últimos Não, anos... de goleiros. No gol. No Porque gol. o departamento jurídico... Talvez. Não, tá no gol. É porque agora Talvez eu tô com na, o departamento jurídico. na checagem de Não, porque... de suspensões, nem tanto. Que é. goleiro Gol sim, que gol você excelente. contesta dos times brasileiros que Estão vivos na Libertadores nenhum. Não. Ninguém. Porque, por exemplo, essa discussão a gente tem toda hora aqui do caso do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Que a gente fala, caramba, mas o Sidão é esse cara mesmo, tal, que vai segurar o time aí até o título. Mas, Domingo né? calou a boca de muita gente aí, né? Mas tudo bem. Aí eu queria falar do Maxi Lopes. Você não estava aqui ontem, eu quero que você tenha esse direito gostoso aí de É falar uma pena, né? Eu não deveria ter estado ontem aqui, porque ontem teve momento Sidão e momento de Max Lopes. Né? Mas o Maxi Lopes é mais Dois jogadores importante. perseguidos, né? O Sidão, por emoção, e o Max Lopes, que é gordo, mas quem já foi gordo, eternamente é gordo. E por isso tem que respeitar a condição do gordo. Varaneg. Então, Mas no caso do gol, dos goleiros brasileiros aí todos estão bem, né? excelentes. Dá pra fazer um ranking? Não. Dá. Ranking é possível com qualquer situação. Dá. Né? Mas, Assim, ó, o nosso Fábio, time aqui, o nosso time do BB Debate, o nosso time, Diego Léo, Alves. vai hoje jogar oitavas da Libertadores. A gente tá precisando de um goleiro, já que o Léo não pode Dos jogar que no estão gol. na Libertadores? É. Fábio. Fábio. Vamos fazer o ranking? Não. Vamos. Pode? Olha lá, não era só uma pergunta informal. Não, tava pronto. Ele já estava com... Não, ó, o Brasil preparou. O Vitor Já preparou. estava pra- pronto. Então, ó. Bom, tá o Mas Cássio aqui, Os tá? outros estão bem também. Tamo bem, hein? Também. Ó, Mas é o Fábio acho seguinte, que não. o time do BB Debate vai entrar em campo hoje à noite. Certo. Precisamos de um goleiro. Quem que nós vamos escolher? Fábio. 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 Você não vai escolher o Fábio, Nicola? Tá pensando? É hoje, hein? Você vê que tem uns que estão contundidos ou voltando de contusão. Não, mas vamos imaginar que o Cássio tá com... Tá é bem. hoje, mas essa Tá pergunta legal. é hoje, né? Ah, você entendeu, vai. Não. Hoje ele tá machucado. Hoje ele tá Hoje não dá o Cássio. Tenho dúvida se eu vou Hoje. de... A sua pergunta foi Se eu vou hoje. de Hoje é o Diego Fábio. Alves, se eu vou de Cássio, se eu vou de Fábio. Essa é a Claro, dúvida por de isso que é todos. difícil. Eu também tô nessa dúvida. Que comentarista, né? Incisivo. Eu também tô nessa dúvida. Não, eu não sou Maria vai com as outras, não é porque Fábio, um fala tá que eu certo. vou repetir. Tá certinho. Tô pensando. Que programa agressivo, velho. O programa é longo, mas não Então, exagera. ó, quantos votos para o Fábio? Eu vou do Fábio. 3. Escolhemos o Fábio. Quem que você quer dizer só porque Não, não votou sei. no Fábio? Pode até ser, mas eu tava pensando ainda. Aí eu vou... Ah, mas é claro que é difícil. São todos bons aqui. Depois eu vou Se no você Cássio. fizer esse ranking depois você virar assim de ponta cabeça, não vai ter problema nenhum. É, tá tudo bacana aí. E aí, depois? Eu voto no Diego Alves. Diego Alves. Eu voto no Cássio. Eu vou votar no Cássio só pra deixar a bucha pra você. Eu voto no Groi. Não dá, tá empatado. Tem que votar entre os você dois. Só vota O quando seu tá papel é empatado, Bruno desempatar. Vicari. É o voto de Minerva. Você é o Minerva. A temporada do Minerva. Diego Alves é melhor. Sim. A temporada do Diego é melhor. Apesar que o Cássio em jogos decisivos ele é muito importante. Por né, isso cara? que... Mais É. do que o Diego Alves, pelo menos. Mais do que o Diego Temos Alves. já Não, mostragem. não necessariamente. Na hora dos pênaltis, esse homem tem um... Diego Alves tem um número Não, de mas- pênaltis mas o defendidos. número- É que assim, você pegar o... Foi no Paulista, principalmente, mas o que o Cássio fez... Eu votaria no Cássio em segundo. Como o Diego Alves ficou em segundo, eu voto no Cássio em terceiro. Agora é o Cássio? Cássio. Ou não, o Groi? E o Groi, gente, reta final de Libertadores, é com cara. Mas é hoje ou é ontem? É, eu não tô entendendo a pergunta. Ou amanhã. É pra específica. rodada, pessoal. Se tiver um jogo amanhã. E o Cássio deve jogar de novo. O deve Everton jogar. tá 1 milhão de anos sem tomar gol, hein? É. Quem que vocês querem? Eu votei Cássio. Eu voto no Cássio. Vou votar no Marcelo Groi. Então também eu vou votar no Groi. Mas você acabou de falar que o Marcelo Groi, gente, semifinal. É, Na vai, hora você vota vota no no Cássio. Eu não Só entendo pra mais irritar nada. vocês, eu votei no Cássio, só Ah, pra tá irritar bom. vocês. E Agora é o Groi, né? Vanderlei. Groi. Groi. Agora é o Groi? Groi. Votei no Vanderlei. Vanderlei, no jogo contra o Cruzeiro, ele falhou naquele Não gol, foi, né? não, o Fábio estava esperando muito mais confiança naquele jogo Não do tá que... num bom ano, não. Vanderlei ou Everton, nós só temos uma comparado com o vaga aí, passado. só O aparece Everton. um sexto lugar lá embaixo. Não, quem ficar fora Eu é voto o no sexto. Everton e o Vanderlei. O ano do não- Everton é porque melhor. também a comparação do ano Vanderlei. passado, o Vanderlei tá pesando Eu pra voto ele. no Vanderlei. O Everton. É o Everton. O Everton. É Veverton, não, né? Não, o Everton. Aqui, ó. Ficou assim. Então. O Everton. Coitado do Vanderlei, ficou sozinho. Aí o Vanderlei vai hoje pegar 3 pênaltis, Provavelmente. como fez o Provavelmente. Fábio. O Everton. E vou adorar se ele fizer isso. Vai ser bem legal, apesar Mas de que aí é- vai ser muito constrangedor pro quadro. Né? Aí é Não, tudo no olho mas é o que eu mecânico, falei. hein? Se você fizer assim, ó, virar
Tá bem escolhido também. É que o momento do Fábio eu acho que é quase que indiscutível hoje, né? São goleiros de muito nível. A temporada do Fábio Bem é alto. espetacular. E o Campeonato Brasileiro do Diego também é muito bom. Mas a única coisa que a gente pode aí vai hoje questionar é a questão física atual do Cássio. Mas é uma questão física, né? E acho que entre todos esses daqui, o Cássio foi quem mais falhou esse ano, não foi? Foi. Mas também fez momentos defesas à altura. Teve momentos É espetaculares. de altos e baixos a temporada É dele. o mais regular. A gente tá falando do Grohe, que não está brilhando tanto quanto no ano passado, mas não está falhando tanto quanto o Cássio. Não é? Por isso Sim. que eu votei no Grohe. Cássio é montanha-russa. A regularidade do Grohe que... É. Vocês acham que a classificação amanhã passa pelo Cássio, professor? Se o Cássio não jogar, complica? Talvez na hora dos pênaltis, né? Agora, durante o jogo, eu tenho para mim que o Walter é um goleiro muito confiável assim no atacado durante 90 minutos. Inclusive, durante os 90 minutos de um jogo, muitas vezes ele me dá mais segurança que o Cássio. Ó, isso aí é forte, hein? Em saída de gol, em alguns lances do jogo. Só que o Cássio tem aquela estrela. O Isso que eu ia falar. Cássio nasceu para pegar a bola do jogo. E sabe que eu acho que às vezes os dois tecnicamente têm a mesma condição, mas a estrela de um é impressionante. Estrela do E Cássio. como o Walter se contunde também, né? Né? Ah, mas isso Como está ele não- relacionado à estrela sim, também. Sim, ele não consegue ter uma sequência longa. Eu acho que o Walter é até mais eficiente. O Cássio é mais eficaz. O Cássio é aquela bola que você fala, ele não vai buscar, ele vai buscar aquelas que ele tira com a uninha, assim, seja no Mundial. Eu seja na sempre perco a Libertadores. diferença de eficaz e eficiente. Você pode explicar de novo? Eficiente é aquele que te entrega devagar e sempre. Ah, Eficiente é homeopatia. Ó, a Eficaz é antibiótico. Entendeu? Tá com problema, toma lá o antibiótico, pá. eu Cássio, prefiro o Cássio- antibiótico. O hein? Cássio é eficaz. Cássio é antibiótico. É eficaz. É eficaz. Cássio é um antibiótico. É um Vou antibiótico. pro site aí, ó. Cássio é um antibiótico. o eficiente- O pessoal vai começar a pesquisar até eles O xingarem. eficiente é o que te entrega pra devagar outra. e sempre. Né? Às vezes, Briga muito- jogadores eficientes para Ah. uma disputa em pontos corridos são importantes. Certo. Jogadores eficazes em mata-mata são fundamentais. Eu adoro o professor, cara. O léxico, a semântica, tudo. É um repertório muito amplo, né? Tem muito repertório, Chega a ser cara. até constrangedor. É. porque- O Walter estava naquela decisão por pênaltis do Corinthians contra o Grêmio. Então, O Alexandre Pato entrou para a história, tem até uma curiosidade. Aí que tá a Desde estrela. 2012. Aí que tá a estrela. Sim, não tenho dúvida de que é isso, de que o Cássio e o Walter, a diferença está na estrela. Desde 2012, o Corinthians só venceu disputa por pênaltis quando teve o Cássio no gol. desde 2012. Teve só essa vez do Walter ou teve alguma outra? Preciso checar, mas eu acho que- Procurar, mas você em lembra geral disso? o Cássio é o titular, né? É. E não teve aquele curto período que ele perdeu a posição. Talvez naquela Florida Cup. contra o São Paulo. É. Ah, é. Esse era ele. Ali Ele foi nem o ia Sidão. viajar, né? É. Lembra que ele nem ia viajar? Porque, assim, vamos lembrar que no Campeonato Paulista esse ano, em mata-mata, foi com o São Paulo e com o Palmeiras, não foi? Sim. Que o Cássio brilhou. Não, ele... O Rodriguinho marca contra o São Paulo no finalzinho, No finalzinho, do jogo, né? não foi isso? A Isso. decisão vai pros pênaltis. Ele já é o goleiro da história do Corinthians que pegou mais pênaltis. Ele só não era porque o Ronaldo Giovanelli jogou aquele campeonato. Lembra aquele campeonato que todo empate ia para pênalti? Na Copa União? Foi. Aquilo contamina a amostra. É verdade. Claro, É o verdade. cara tá lá, Sim. todo domingo tinha pênalti quase. Mas fora isso, o Cássio já é o goleiro que mais pênaltis pegou pelo Corinthians. O Rogério Abraão mandou aqui, o pessoal tá mandando aqui na hashtag BBDebate também, olha, ele colocaria Fábio em primeiro, Grohe em segundo, Vanderlei em terceiro. Eu acho que o Fábio hoje, principalmente pela sequência aí de pênaltis que ele pegou, 4 seguidos, ele é quase que uma unanimidade hoje. Já garantiu uma classificação e um pontinho aí no Brasileiro, isso só nas últimas semanas. Contra o Grêmio, né? Fora, não é uma partida simples. Professor, se o Cássio não jogar, dá para se classificar sem o Cássio? Dá, né? Até porque depende menos do Walter e mais dos caras da frente, né? Se os caras da frente fizerem os gols que tem que fazer. Essa caveira, a gente não usou ela ontem também? Deixa eu ver, cadê a Usou caveira? porque a questão continua, É professor. a mesma caveira de ontem. É a mesma porque a questão continua, Rômulo. Mas eu percebo que você não está muito empolgado. Vocês continuam nessa Vocês são história de muito achar que o tímidos. Corinthians tem que sair por causa do Palmeiras? Você sabe que tem um amigo meu corintiano, ele vai a todos os jogos do Corinthians. Vai a todos, não perde um. Amanhã ele não vai. Por quê? Porque ele não quer que classifique.
Que absurdo. Ah, não. Fala pra ele que ele tem que ser internado, igual o Juca. Então como é que ele sobreviveu até hoje assistindo futebol? Não sei, professor. Futebol é uma eterna... É isso, futebol você tem que sofrer mesmo. É um eterno risco. Você sofre mais... Futebol, você Ele não sofre quer, mais do que você não sou vibra. eu, ele não E tem outra quer. coisa também, eu sei que a rivalidade é gigantesca, mas nessa questão do temor, eu entenderia mais um temor do palmeirense. Eu também E acho. novamente ser derrotado pelo Corinthians. Também mais acho. a perder, O Corinthians, você não O Palmeiras, o Palmeiras teria muito mais a perder, cara. Muito mais. O Corinthians já venceu o Palmeiras no final do Paulista. Uma eliminação eventual contra o Palmeiras, claro, seria dolorosa pro corintiano. Mas nada comparado à eliminação do Palmeiras contra o Corinthians. E Então, até porque a sinceramente, rivalidade é grande, você não tem que mostrar temor, mesmo que você esteja com medo. Claro, tem Claro. 6 vitórias nos últimos 7 jogos pro Corinthians em clássicos contra o Palmeiras. E no dessas crédito 6 aí, vitórias, o Corinthians era favorito em quantos? Nenhuma, talvez? Acho que nenhuma. Talvez aquela da arena do treino, lá da torcida do treino, não favorito, mas você sem esperar tanto um pouco favoritismo mais, pro Palmeiras, né? né? eu acho muito estranho isso do corintiano com esse tipo de pensamento. Por que, Pra que mim o não faz corintiano não sentido está nenhum. comprando ingresso, então? Ou está comprando menos do que normalmente compra? Então, você percebe que isso é uma escadinha, né? É a ordem dos jogos, cada vez menor o público. Então, mas poxa, agora é mata-mata, precisava estar cheio. Mas tem muito a ver com a falta de perspectiva de Acho que título. tem mais a ver com o que não tenha mostrado o time do que com o confronto contra o Palmeiras. Porque você pode ter certeza que, para enfrentar o Palmeiras, o torcedor do Corinthians vai lotar o estádio. Aí acho que contra o Passou Palmeiras, eu imagino pelo que sim. Colo-Colo. Vai jogar contra o Palmeiras. Mas pra por mim, a que, arena que vai o tá corintiano não está empolgado para pegar o Colo-Colo? cheia. Passando Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras joga em casa, a O segunda. Palmeiras joga em casa até o final. É a melhor campanha na Mas você Libertadores. tem alguma dúvida de que contra o Palmeiras o estádio vai estar lotado? Se o Corinthians passar pelo Colo-Colo? Eu espero que não, né? Eu espero que o corintiano vá. Agora, eu não estou entendendo por que não está indo agora. Por causa do time. Não, Então só vai na boa? a empolgação com essa Libertadores não é a mesma de outras Libertadores. A relação do corintiano com essa Libertadores é muito diferente. Da de 2012, mesmo da de 2013. Já entrou no torneio sabendo que muito provavelmente não vai ser campeão. Isso já é um balde de E água perdeu fria, 2 dos 3 grande. jogos, professor. E durante a campanha, Nicola, se você observar, em nenhum momento o time dá motivos para a torcida passar a acreditar um pouco mais. Porque não tem nem a expectativa anterior e nem o efeito avalanche do vamos lá. Não é uma campanha num crescendo. Tem corintiano que às vezes até lembra, fala, ainda tem a Libertadores para disputar, até porque os jogos mais espacejados também tem esse efeito. Agora, 27 mil, a gente está falando de 27 mil vendidos a 48 horas do jogo, né? Não vai ficar... Até amanhã você acha que vai estar cheio? Passar de 30, né? 30, 35. 35 tá acho bom. que é razoável. Mas tem isso mesmo, né? Também, qualquer pesquisa vai ser esmagadora, o percentual vai ser esmagador do corintiano que imagina que a grande competição, o grande objetivo é a Copa do Brasil. Né? Não só pela questão financeira, mas já está em semifinais, já está num ponto mais adiantado. Eu tô pensando em final de Copa do Brasil com o Palmeiras, então o corintiano tá ok com isso, se tiver? Eu acho que não, pô. Então é melhor perder pro Flamengo também. Não, eu acho que o corintiano tem que ir, até por causa do que o essa Rômulo também. falou. Mas, pô, Não, Léo, eu acho que primeiro porque ele não sabe se o Palmeiras vai passar pelo Cruzeiro. não, tá bom, mas pode passar, ué. Pode É no passar, mínimo, é um risco. no Mas eu mínimo acho que 50-50. O corintiano acho que não tem que ter medo, até porque o palmeirense tem mais medo do que o corintiano. Mas, lógico. Tem mais a perder. O palmeirense está com trauma em relação ao Corinthians recente. Eu acho que também O Corinthians não tem trauma nenhum, muito pelo A contrário. gente está lidando com uma geração de corintianos muito mal acostumada. Geração de resultado. A geração totalmente diferente É. de qualquer outro momento da história do porque clube. né? Se o Corinthians fosse pensar assim, não era campeão brasileiro em 90, não era campeão paulista em 77, não ganhava do Guarani em Campinas em 88 com gol na prorrogação. Metade dos títulos do Corinthians, o Corinthians não era favorito. E quase a totalidade dos que perdeu como favorito. A gente falou daquela semifinal histórica da Libertadores com o Palmeiras em 2000, era favorito. O que fez com aquele favoritismo? Então, acho que é um pouco a cabeça do torcedor de hoje, essa coisa meio resultadista, sabe? Essa coisa de gente que torce contra o próprio time porque apostou lá no fantasy Não, isso aí é campeonato. imperdoável. Isso aí Sabe, não- essas São coisas, jogadores do acho que outro essas time. coisas estão contaminando demais. Eu acho que comentarista comenta e torcedor torce. O torcedor não pode agir com essa frieza. Ontem a gente comentou a coluna do Juca. Aquilo é uma análise racional. Claro.
Não é coisa do torcedor. O torcedor torce aqui. Né? E aqui você jamais vai poder achar que é melhor cair antes numa competição para evitar adversário. Isso não existe. Senão você nem começa a se envolver com esse negócio chamado futebol. Claro. Né? Claro. E justamente o que te faz ficar mais ligado ao time é nessa questão da adversidade. Essa você superação. ir lá Ainda mais alguns clubes específicos, como o Corinthians, o Atlético, o Flamengo, Sim. o Grêmio. Esses clubes têm no DNA essa coisa da superação, né? De valorizar a superação. Valorizar até partidas em que o time não joga nada, mas ele consegue o resultado. É um pouco isso. É por isso que eu estou estranhando esses movimentos muito racionais da torcida do Corinthians nesse sentido. Você tem acompanhado isso também? Você conhece muitos corintianos que estão querendo evitar? Tem gente que Palmeiras? fala isso. Tem gente, muita gente falando Gente, isso. o meu amigo... Então, eu sei que era só uma ação isolada do seu amigo. Mas não. Não, ontem a gente movimento. fez até uma enquete aqui, a enquete, nas mensagens que a gente recebeu, a maioria dos corintianos falando que não tem essa. Que quer ganhar, que quer ir para cima do Palmeiras também e tal, e quer mais uma vez ganhar do Palmeiras no Allianz. Mas eu conheço corintiano que está indo nessa linha. Eu fui dar uma olhada no preço dos ingressos que ainda restam, Bruno. Acho que o mais barato é R$100, não é isso? R$104. 104, então. Levando em consideração que já foram vendidos 27 mil, ainda tem ingressos bem acessíveis. Então, essa última parcial de 27 mil é de 6 horas atrás, tá? Isso, R$104 o leste superior, lateral, 118 leste superior central, 138 oeste superior, aí tem por 168, 228, o ingresso para os visitantes, que não está nessa conta dos 27 mil, porque o ingresso para visitante é vendido só no dia do jogo, a R$72. Esse é o valor cheio. É caro também, né? Quem tem direito à meia entrada paga metade do valor. Tá. Mas é caro também, né? É alto. Tem essa questão também de ser... Eu não sei na fase anterior... Mas é mata-mata de Libertadores, né, Bruno? Tudo bem, às vezes o cara quer ir e não pode. Não, mas para mim o preço, o estádio ainda não tem toda a sua lotação, não por causa do preço do ingresso. Tá, não é por causa do valor. Pra mim não é. Pode Agora, ser. esse temor do corintiano é porque ele vê o elenco dele desfeito ao longo da temporada e vê o Palmeiras como um time superior? Ou é unicamente pela chegada do Filipão? É medo do Filipão? Se tivesse o Roger ainda no comando, não teria esse movimento. A presença do Filipão remonta a memórias muito ruins para o corintiano e eles não querem repetir isso. Se tivesse a combinação Roger e Carille, era o ideal para o Não, aí não tinha dúvida. Se tem Roger e Carille, não tinha dúvida. Tinha toda aquela... Aí Essa combinação apenas Roger e Osmar? Eu acho que ainda era melhor para o Palmeiras. Mas a volta do Filipão já tem tava a ver mais com isso. confiante. Assim. Se tem a combinação, então, Roger... Eu achei que o Filipão é uma fantasma da história do Corinthians. Rômulo, se tem a combinação Roger, Carille, Rodriguinho, Balbuena e Sid Clay. Aí boa não combinação. tinha, porque aí não tinha um que não... Não, que eu tô Os caras não imaginando- teriam- Aí era o palmeirense pensando não teriam se valia a direito pena de avançar. desconfiar. A mais. magnitude, o tamanho que o Filipão representa como fantasma na vida do corintiano. Né? Como tem corintiano que lembra É no final isso. dos anos 90, isso no 2000, e não quer que isso se repita de forma alguma. E tem um pequeno O jogo das detalhe. embaixadas era o Filipão também, pô. Também. Mas era no a contexto questão Libertadores. Libertadores mas tudo é maior. bem. Né? Era logo depois da final da Libertadores. E tem o detalhe do corintiano ter esse capital que talvez ele não queira perder. Fala, poxa, o ano está tão bom com aquela vitória contra o Palmeiras na final do Paulista, para quem que a gente vai colocar isso em risco? Né? Então tem essa visão também, o corintiano. Pô, mas a pergunta do Léo, professor, tem uma final de Entendi. Copa do Brasil, então também na Copa do Brasil perde na semifinal? Eu também acho, você não tem que jogar campeonato Não, pra porque perder ele não nunca. tem a certeza que o... Tá bom, então tá bom. Ah, mas e aí, Digamos se que o tiver Palmeiras certeza? faça 4x0 no Cruzeiro no jogo de ida, e aí? Ah, não, vamos perder pro É Flamengo. possível nesse sentido que o professor falou. Eu não quero levar o troco da final do Paulista. Não existe isso, gente. Você não vai viver nas Existe. costas de... Não existe, tá errado isso aí. Pode tá errado, pode falar, é não, errado. Pode falar pro seu amigo que tá errado isso aí. Vamos pôr teu amigo ao Fala vivo pro seu no amigo ar. que tá errado. Manda ele subir, que ele tá Vamos lá na pôr ao redação. vivo. Manda ele subir. Ah, Vamos pôr não, ao sério? vivo. É daqui? É. Ah, vou ter uma conversa com ele. Esses ser. corintianos que me encontram no metrô e falam assim, o ano está ganho. Se perdeu pro Então, Palmeiras, o é ano isso. estará perdido. Comprometido. Não. Sim, bom, qual é a uma primeira final coisa de que o campeonato, palmeirense vai professor. falar? Se for na Qual é a final da primeira coisa que o Copa, se Palmeirense for na fala? final da Copa do Brasil, tudo bem. Porque ele vai mas falar, tá bom, vocês ganharam a Paulista, a gente ganhou a Copa do Brasil com 50 Cara, milhões. a não ser que você, a não ser que Agora, você se for nas torça... quartas de final, não. A não professor. ser, a não ser que mas você é um torça rodeio pro... maior. Final contra o adversário. Depois foi eliminado. Na mas casa isso do não representa o adversário título. com- Legal, eu vou investimento vou elevado. guardar esse argumento. Se eu precisar, vou dar A não ser que você torça pro Real Madrid, pro Barcelona, assim, Será que todo eles vão mundo já aceitar? teve a fase que o time era horroroso. Você usa- Sim.
Todo mundo já teve essa fase que o time era horroroso. Mas, ô, Léo... E aí, como é que faz? Você não ia no clássico? Você desistia? Não, mas, você Léo, mas a largava questão pra aí lá? que Não, o professor pô. tá falando é a seguinte, ainda tá aqui... o que aconteceu no ano de 2018? No ano de 2018, o Corinthians foi lá e ganhou do Palmeiras no Allianz Parque na final do Paulista. Mas depois passou 3, 4 meses, passou um tempinho, o Palmeiras deu o troco. Que beleza, normal, ué. Bem, mas o cara tá com medo de ter essa história carimbada nesse sentido. Muito medinho. Agora, sabe? dentro Eu também acho. Desculpa, não, Mas tá errado. coragem. isso Eu também acho. Até pra lidar Havia com o futebol, o passado, já ficou. Agora só importa pra frente, pô. Até pra lidar, pra torcer no futebol, você tem que ter coragem. Mas enquanto também. não tem o novo Você não honra nem a sua capítulo, torcida. enquanto não tem o Não novo dá pra você capítulo, evitar o novo capítulo. mas você pode retardá-lo. Sim, fracassando antes. Tem que passar 31 de dezembro. Isso. Tá péssimo É isso aí. outro ano. Tá péssimo isso aí. Mas o Corinthians tem corintiano pensando assim. Tá não. parecendo os torcedores de São Paulo achando que o time não ia ser campeão porque o Militão foi embora. Então. É muito medo, cara. É tá muito louco. neofutebol isso aí. É, Por isso que eu tô te pelo amor de falando Deus. que tem muito a ver Cara, com o jeito pô, que vai as pra pessoas- cima, velho. O que você tem a perder? Esse pessoal, ele comemorou Desce muito. lá e fala pra ele, não fala pra mim. Não, chama ele aqui. Pode chamar. Qual o primeiro Não vou falar, primeira não vou letra? falar. Primeira letra. Não vou falar. Jota? Não é o Joãozinho. Não, O Joãozinho tá gritando aqui, ó. Tá xingando o Joãozinho. Não, eu não vou ouvir. tá Não. falando. Porque o Joãozinho que eu conheço, Não é. ele nunca faria isso. O Joãozinho não... O Joãozinho não, que a gente conhece, ele vai pra cima. Você vai pra cima, O Joãozinho vai. Vai pra cima? A gente O conhece. maluco sempre vai pra O cima. Joãozinho vai pra cima em qualquer situação, velho. Falou que Mas vai. o que o Celso falou, esse tipo de atitude Qualquer até desonra Não, até a tô falando, característica envolva o Corinthians, básica evidentemente. da história do Corinthians. Só um parêntese, contra o Filipão, é melhor não ir pra cima, não. Fala, o senhor não vem, mas também não no vamos. sentido Já de tô com encarar medo. Pô, o tem jogo, o Filipão. O professor não quer admitir, Filipão hein? fantasma. Já tô projetando. O professor Virou não tá querendo fantasma admitir. corintiano. Já que tô coisa. projetando. Mas, Léo, o corintiano que não quer que avance, ele tá com isso na memória. De, vou estragar o que aconteceu na final do Paulista. Muito medinho. Eu também acho. Até pra honrar sua torcida, você tem que ter Então coragem. nunca mais... Até porque É o muito peso, medinho. o peso é muito maior em cima do Palmeiras. Muito maior, muito. Imagine o Palmeiras sendo eliminado pelo Corinthians. De novo. Não, e aí Meu você Deus. se imagina tirando sarro duplo ainda, histórico, de outra vez, depois de tantos anos ter acontecido de De novo? novo. Não, sério, seu amigo aí, realmente, qual o nome dele? Deve Tem esse que pegar. cara no ar aí. Ele merece. Não é o Juca, Ele não é o merece esse dedado. Quem? Ó, aqui, ó, o Thomas mandou aqui, ó. O problema são todos os fatores somados. Filipão, eliminação na Libertadores, time tecnicamente inferior e decidir fora. Combinação de todos os fatores que preocupa, Bruno. Mas tem que enfrentar, superar tudo isso. Isso é o futebol, mandou o Thomas. É isso. O Rafael Lima, deixa eu ver, esse raciocínio de perder para o Palmeiras é fruto desses torcedores de selfie do estádio. Pergunta para os torcedores que são excluídos se eles pensam assim. Imagino que não. O Raiz? O José Luiz está me xingando, deixa eu ver. puxa jornalista, vida. Tá vendo como... Não, mas ninguém está generalizando. Estou falando que eu tenho um amigo e conheço outros corintianos que preferem. Como o Juca escreveu na coluna que para o Corinthians é melhor não avançar. Tem um amigo, parece aquelas perguntas no programa Livre. No Altas Horas Que agora. já foi antigo, né? Programa Livre. É que eu tenho um primo meu que tem um fetiche, a mesma coisa. Tem um hábito, né? Tem um hábito um pouco bizarro. Pediu pra perguntar. Pediu pra perguntar? Isso Puta, aí, eu lembro quando Ó, o Antônio Benedetti tá com medo aqui, ó. Pode ter medo. Tá com medo, mas ele tá Futebol usando um não- outro argumento. futebol não combina Você quer com ver o medo. argumento dele? Fala. Eu não quero a Libertadores porque isso é torneio de argentino. Eu quero só a Copa do Brasil. Tá com medo. Mas ele quer a Copa do Brasil pra Ganhar chegar do onde? Boca ele achou ruim. Ele tá com medo. Ganhar do Boca lá com o Emerson mordendo a mão do cara ele achou ruim. Vá. Qual Pra pergunta cima você de ia Moá. lembrar, Léo? Não, porque eu lembro quando a Mara Maravilha foi no programa Livre e tal, um cidadão levou o pôster dela na revista, ela ficou horrorizado. bem pistola. Não né? gostou? Léo, mas o que aconteceu com a Mara no programa? A Mara está remanejada. Já sabe pra onde vai a Mara, Bruno? Vai pro... Quem tá Você no- tá perguntando Esse pra tá mim? no- Não põe o notícia. Bruno, acho que o Bruno vai Você tá querer ser perguntando pra mim? Porque você circula nos corredores, você é uma Mas pessoa bem cadê a Mara? O informada. que aconteceu com a Mara, Léo? A Mara não faz mais parte do Fofocalizando. Por quê? Porque houve um remanejamento. Mas por que houve um remanejamento? Não é da minha conta. Vai. Aliás, entra aí no nosso Instagram. Mas o diretor do Fofocalizando, Então, qual que é o nome dele? Márcio Esquilo mandou um recado. Ele mandou aí. um recado pra nós e a gente já topou a troca. Já fechamos essa troca. Já topou. Tá sabendo, né, Nicola, da troca? Não, vou saber agora. Vou te Tá trocar sabendo a pela troca? Mara. Você não tá sabendo? Pela Mara, eu não sei. Olha lá, põe o Esquilo ali, ó. Trouxe pra quem, hein? Põe aí.
Tá todo mundo seguindo ou não? Vai virar ali em 180... Ó, se você é a favor dessa troca, você tem que seguir o BB Debate. Vamos ver se o pessoal troca. é a favor. Mostra. Você vai ver, ó. Vai lá. Pessoal, é o seguinte, ó, tô aqui com o Márcio Esquilo, E aí? que é o diretor do Fofocalizando. O BB Debate tá no caminho certo? Ó, vocês estão muito bem, eu assisto. Meu, vocês parecem uma cópia idêntica do meu programa, velho. É, tamo no caminho? Estamos no caminho certinho. Podemos fazer uma troca, assim, de integrantes? Tipo, a gente manda o Nicola e você manda a Lívia? Não, Nicole eu não quero, não. Não? Nicole não quero. Você não. acha que o Léo e o Rômulo estão parecidos com quem? Com a Mama Brusqueta. Os dois, o movimento dos dois amarra parecendo a Mama Brusqueta. Mas tamo no caminho. Estão no caminho certo. Fofoca de vocês são ótimos. Tem de futebol pouco, mas de fofoca vocês estão muito bem. É esse o objetivo, valeu. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Pro inferno. Pô, ele Com o bonezinho dos Yankees. ele recusou a troca. O quê? Não, mas a gente A gente já tinha fechado já. Aqui é... Dá mais jornalismo algum por verdade. fora. Vai pro Mas inferno. ia ser uma boa pra vocês, hein, professor? A Lívia manja de futebol, viu? É corintiana. Deixa o Nicola aí. Deixa Aí eu ver se o pessoal duvido que ela é tem nosso. medo de enfrentar o Coloca Palmeiras. mais Sem perto medo. pra eu ver se parece a Duvido. mama mesmo? Não, deixa pra lá isso. Dá uma né? juntada? Vocês querem amarrar? Quer amarrar, que nem ele falou? Amarra assim. É aquela coisa, né? O pessoal tem mania de gordo, tem que parecer todo mundo com gordo. Semana passada um cara me chamou de Péricles. Na rua? Sabe o que é Na gordo? É rua? verdade. Ah, não, tô brincando. Bom. Ainda bem, né? Ainda bem. Daqui a pouco você viu o menininho lá do... Como é que ele chama? Esqueci agora. Olympique o nome do torcedor do Marseille. Olympique. Vi, claro. Um E a- menino muito e bonitinho. eu não sei se é... Vamos colocar aí depois o menininho também, que emocionou todo mundo. E daqui a pouco Mas a eu gente estou coloca lá no impressionado nosso com o Instagram. medo que o corintiano tem do Filipão. Não, mas não é Imaginava a algo minoria, tão- a minoria. Eu espero que seja, viu? Porque realmente tem um medo desse jeito do Filipão. É. Tem uma mensagem aqui do Rafael Carvalho, ó. Rafael Carvalho que mandou aqui pra gente. Ele mandou o seguinte, ó. Aqui, ó. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão falando do quê? Eu liguei agora. Não gosto nem um pouco de futebol, mas assisto o programa todo dia. Ô, obrigado. A gente tava falando da mama brusqueta agora. A paz Glória do ao Senhor. Jesus Eu Cristo. queria saber o que aconteceu Esse é com o a Mara. candidato, Pô. esse Tô esperando a resposta do diretor lá, pô. Você sabe, Léo, o que aconteceu, Depois Léo? pergunta pra ele. Então, acho que eu não sei se você percebeu, já que o Bruno ficou um pouco desconfortável. Mas eu não vou. A gente Quando tem a que gente fazer. toca no assunto. Mas a Mas gente é tem nesse que- momento que o Abutre vem, né, e ataca. Bom, o percebo que, que mais tem do desconforto e Corinthians vem. mesmo aí pra gente? Ah, Mas a Mara é professor. bem louca, né? Quem que é Professor, agora? É louca, lembrei. Léo? É O louco. que você lembrou? Vocês já viram aquele aplicativo que tem lá pra... Tem um aplicativo, hoje tem tudo, tem aplicativo pra tudo. E tem um Tem. que é de tipo relaxamento, pra você meditar. E aí fizeram a versão pro professor não suar no curvinho. Opa, Olha essa que me legal. interessa. Onde Mostra está? aí pra nós. Vamos ver como é. Vai ser útil esse. Isso. Keep calm. Você baixa o aplicativo e fica calmo. Calma. Quando o Tite era técnico do Corinthians, tinha umas camisetas que tinha o desenho dele fazendo assim, escrito Keep calm, 1-0. Ah, peraí que eu procurei num filmes. O Corinthians antecipou a concentração. Tá certo, não tá? Ou não? Não precisa mais disso? Essa história de Eu acho que antecipar a esse tipo de concentração. coisa tem que ver com o grupo, né? Como é que o grupo aceita? É. Como é que o grupo de jogadores aceita? A informação é de que foi bem aceita a ideia, não foi uma imposição pronto, do então é Loss. legal. Ah, é? O Loss não virou na segunda-feira de manhã e mandou um WhatsApp no grupo de jogadores. Pessoal, tragam tudo porque vocês vão ficar concentrados. Houve uma conversa, ele chamou os mais influentes, os líderes, para falar pro pessoal, acho que seria legal que a gente ficasse um dia mais na concentração. O que vocês acham? Como é que vocês veem essa questão? E entre os líderes, o Cássio, o Fagner, o Jadson, entenderam que poderia ser bacana sim, ficar um dia mais. A concentração começou ontem às 10 da noite, então os jogadores foram ao CT, se apresentaram e desde então estão concentrados. Nesse modelo eu gosto, nesse modelo acho que pode ser interessante, vão se alimentar bem, vão estar juntos, vão estar focados no jogo. Bem que durante a noite, né, professor, não necessariamente você ficar focado no jogo, né, professor, com a internet e tal, mas eu gosto. Se eles chegaram ao acordo de que é benéfico nesse momento, o ruim é a concentração imposta. Concentração imposta, de cima para Aquela baixo. história de que perdeu a antecipação. Bronca, atenção, ó, quer saber? Vai estar todo mundo aqui e tal, não é assim? Tratar os jogadores como crianças. O que é isso? Tá ficando calmo aí, De Léo? concentração também aqui. Ó, ó. aparece um cenário aqui, ó. Mas é Um assim. cenário, ó. Isso. Você fica olhando aí, Léo. Tá. Quando você estiver
Quando você estiver discutindo o calendário do futebol brasileiro... Tirar o som aqui, peraí. Pode deixar o volume também. Pode deixar. Vou ficar olhando aqui. Bom, até no caso do Palmeiras teve algo parecido, né? O Filipão brincou lá na... Brincou não, né? Falou sério, mas foi curiosa a declaração que tem a festa do Palmeiras. É hoje, Nicola, a festa do Palmeiras? E ele já avisou que nenhum jogador vai e tal, que tem que estar concentrado pro jogo de quinta. Também é normal, Bruno. Também é normal. Também. Porque a ida, por exemplo, do Moisés. O Moisés não ia beber todas, não ia dar show, não ia fazer nada disso. Chapar o melão. Mas o problema é a imagem que pode ser mal interpretada. E acho até que o jogador prefere não ir nesse Tenho certeza que o jogador prefere não ir. Quando vai porque é escalado. Vai lá porque você vai lá. Então, não mistura, deixa o jogador concentrado. Acho que é a melhor solução. Não há necessidade, né? Dá para ter a festa sem o cara lá, para que misturar as coisas? E tem essa coisa da sede também, o cara fica... Né? Tumulto, desconfortável, não é o ambiente dos caras. Ele prefere não ir. E para os jogadores do Corinthians a informação é essa, eles gostaram então de Foram consultados e os líderes aprovaram, não houve não foi algo imposto. Acho que é melhor mesmo para todo mundo então, né? Não é, Rômulo? Você é a favor da concentração? Não, acho Podemos deixá-lo insuportável. concentrado antes desse início da temporada da NFL? Pelo amor de Deus, não. Eu gosto de chegar só em cima e depois saio. Eu sou totalmente contra a concentração. O Rômulo, você não sei se... Porque você é profissional. Sou profissional. Não sei se você está ciente. Tem alguns momentos que o programa começou, eu não estava no sofá, mas porque tive alguns problemas. O Rômulo não vem pra redação, às vezes. Às vezes? Mas ele não convive. Você sabe onde fica a redação? Se houvesse uma câmera e a exibição do programa fosse na redação, eu estaria na redação. Eu estou onde está a câmera. Ah, é? A câmera, pra mim, é tudo direto. Como é que é a sua preparação para os jogos, então? Na minha residência. Aí você já chega direto? Direto, mas eu me preparo profundamente. Claro, chega aquecido. Já. Ele chega aqui E para imprimir? Eu tenho uma impressora lá, tenho uma impressora muito boa. Você imprime em casa? Imprime em casa. Em vez de usar os recursos da própria TV que ela te fornece? Não, eu prefiro imprimir em casa. Ou guarda tudo na minha cabeça. Própria tinta, né? Mas eu sou totalmente contra a concentração. Minha própria tinta. Eu vejo outros esportes, por exemplo, a minha querida NBA, né? Papai Lebrão, que homem maravilhoso. Eu vejo o pessoal chega poucas horas antes pro jogo. Não tem concentração. Se o cara não é tem profissional. o Papai Lebrão no beliche. É um cara um pouco mais Acho que o Lebrão imprime lá na sede lá do Lakers? O Lebrão não imprime nada, velho. Mas é no sentido figurado. Não, mas acho que ele chega um pouco antes pra resenhar com os colegas. Claro, o Lebrão não resenha? Mas um pouco mais isoladamente. Você não resenha com ninguém, pô. Quem? Você. Com você, não lembra que eu resenhei com você recentemente? Faz uns 2 meses, mais ou menos. Mas eu vejo uma relação de profissionalismo que parece inalcançável com a cultura aqui no Brasil. Não tem o menor sentido 2018 ter concentração. Mesmo que você diz benéfico ou não, não faz sentido. O cara é profissional que ele se prepara em casa e amanhã ele se apresenta para o jogo. Tem nada disso. Tem alguns casos. Eu prefiro chegar antes. Um atraso absoluto. O Bruno chega 8 da manhã. 8 da manhã? Conversa com todo mundo. Tem casos, Romulo, tem casos em que o jogador dentro de casa, Romulo, que é essa pergunta que cada um tá sentindo, né? Porque tá com filho pequeno, porque tá com... Porque isso é profissional, filho. Mas é que a concentração não é feita para quem tem filho pequeno. Para quem corre o risco de fazer. Não, quem tem filho pequeno prefere concentrar. Fazer filhos pequenos. Aí prefere concentrar. Você acha que eu chego cedo? Eu também acho que não faz sentido concentração. Quero ver o dia que o Rômulo for papai e ele chegar em cima da hora do jogo. Não vai. Vai chegar faltando 3. Olha lá, ó, terra chamando, ó. Não mas faz é sentido a concentração. Eu contesto esse terra chamando. A gente tá no contexto. Estamos estritamente A terra tá dentro do chamando o tema. switcher, nós estamos no assunto aqui, pô. Eu tô criticando a Pode tirar. concentração. Estamos falando da concentração, eles Estão não concentrados aqui. estão prestando atenção no programa. Não faz sentido. Agora, não é uma coisa que você vai resolver de uma terça para quarta-feira, às vésperas de um Corinthians e Colo-Colo. Isso é um processo que o futebol brasileiro nunca começou. Né? Então é isso, é velha discussão. Sabe qual é o problema? Os times que adotam isso se sustenta quando o time vai bem. Isso. Quando o time começa a ir mal, tem que concentrar. É igual a história de folga. Já viu o time que perde, os caras dão 2 dias de folga? Torcedor em rede social, como é que fica? Sei lá o quê. Acha que folga é passar a mão na cabeça e que Prêmio. Treinar é a punição. Isso. E não é Aí assim. se o time ganha, o cara tá de folga, sabe o que É o tem? São Paulo hoje. Futebol raiz. É o São Paulo hoje. O São Paulo tá de folga Futebol até tá hoje. vivendo. Futebol não sei o quê. Por quê? Porque você tem que confiar que o cara nos 2 dias que ele vai ter de folga, Claro, ele vai. E no futebol brasileiro é uma raridade raríssima.
Que ele vai ter o quê? Ufa, vou recuperar aqui. E a concentração é só a ponta de um iceberg maior, que é o paternalismo. Tratar os jogadores como crianças. Aí é um contexto muito maior, que, aliás, acho que só está piorando. Basta ver a geração Neymar aí. São muito mais mimados do que a velha guarda da Portela. É verdade. Por todo mundo, por assessor, por pai, por parça. Parças. Então tem todo um Muito contexto que só está utilizado. piorando em relação ao paternalismo. A concentração está virando o menor dos problemas dessa história. É verdade. Só pra mim, se der folga pro cara ir tirar uma foto no elevador, então pra mim, melhor ter concentração. Sem elevador, porque foto Você no curtiu elevador a foto? é uma desgraça absoluta. Você né? curtiu a foto? Eu curti se eu estivesse em 1995, com 13 Mas não anos de tinha idade. selfie. Não tinha naquela celular, época. tá fora, com 13 tá anos fora de da- idade, né? Não tinha nem, naquela época, não tinha nem espelho Não no tinha elevador. selfie, tem selfie de 1920. Não, Tinha mas celular, Bruno. Não tinha espelho no Bruno. elevador. Mas você não tinha uma câmera Não fotográfica liga, em Bruno. 1995? Não liga, Bruno. Não Mas liga. vamos evitar a foto no elevador. Tem essa imagem aí da foto no mostrar. elevador? Põe. É meio constrangedor. Põe. Não é nada, ele quer mostrar. Eu nunca quer tirei mostrar. foto no elevador, assim, Então. não lembro, pelo menos. Na academia você já tirou? Não. No espelho da academia? É. Você, como é que tá, Léo? Voltou? Eu consegui ir Já hoje. fez a prancha? Não, hoje não, calma. Eu tô... Burpee? Não, Prancha porque você tá no cabeleireiro? não, prancha é aquela que você apoia os braços Sei, no não chão, conheço, assim. Tem... Isometria. Exercício físico, Fez eu- isometria. É Eu isso. sou meio Fez um a- pistol. a imagem. Que é isso? Pistol. Da pistola. Cara, eu subi nos 3 aparelhos diferentes, Estica mas não a sei perna, como é que estica chama. essa perna. Estica não, essa ao perna. vivo? Essa? Ah. Isso. O comentarista Assim. Agora então levanta entorce. Nem, Pistol. você tá louco, velho. Assim, levanta. Isso é um pistol. Ó, eu sou um vencedor já, que eu fui no segundo dia. Por quê? Você começou isso? Aí, Comecei parabéns. ontem, Eu vou começar em outubro. depois das férias. Lógico, né? Tudo bem, mas Você falou que não ia exemplo sair mais do de Léo. férias? Mudou de ideia? Não vou sair mais de férias, não, Ah, desculpa. tá. Ó, pra fechar o Corinthians. Espero que a Natasha esteja nos Atenção, pra fechar o Corinthians. O Wesley tá falando aqui que teve uma disputa de pênaltis do Cássio contra o Palmeiras em 2015. Ele tava? Era ele no gol? Aquela do Valdívia? 2015. Era ele. Não, mas não é que o Cássio só ganhou. É que o Corinthians Todas só as vezes que ganhou ganhou era quando teve Cássio. o Cássio. Ah, só ganhou quando teve o Não é, Cássio. não é que o Cássio ganhou todas, não é isso? Entendi. Perdeu É que desde o Inter. 2012 Inter, Copa do Brasil. Desde 2012, o Corinthians, todas as vezes em que venceu, tinha o Cássio no gol. Isso A vez não que perdeu significa foi a não vez do perdeu. Walter. Eu acho que E as que perdeu tinha Cássio também, várias vezes. Essa do Palmeiras. E a O outra que Internacional perdeu do foi ano passado. A única vez que Copa não do teve o Brasil. Cássio foi a do Walter. Eu não sei se na Florida Cup o Cássio tava ou se era o Walter. Se era o Cássio, se era o Walter. Essa Tá. conta menos. Daqui a pouco a gente vai ver o nosso Instagram lá, o menininho do Olympique de Marseille, tá? Bom, convocação da seleção colombiana. E aí, 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. Tá um rolo lá também envolvendo o Peckerman, né? Vai ser o time Não renovou, né? Tá com o técnico Ainda interino, não, né? é o interino. Sim. Mas acho que até por isso que deve ter demorado tanto. E aí ele chamou o Coelar e chamou também o Tchará. Tchará, tá vendo? O Atlético tava livre até agora. O Tchará foi convocado. E o Coelhar que deixa o Flamengo sem seus 2 principais volantes, né? Como é que vai jogar, hein? E o Pires da Mota, vamos lembrar que pode jogar o Brasileiro, mas não a Copa do Brasil. É Se verdade. descaracteriza muito o time. Pode ir de Rômulo aí, né? Rômulo. É. Isso aí dá uma equilibrada também, professor. Romulo e Arão, professor? Não, mas lembra que a gente falou de favoritaço Flamengo contra o Corinthians? Isso dá uma equilibrada. Não dá uma equilibrada? Dá, pelo menos pro jogo de ida, né? Isso. É o Tite equilibrando aí. Não, mas aí é o quem chamou. Não, sim, foi mas o- primeiro o Paquetá e agora com a convocação da Colômbia. É pro jogo no Rio ou pro jogo em São Paulo? Não lembro onde Não, que é é o pro primeiro jogo... O primeiro jogo é na Arena Corinthians, não é? Decisão Não. no Maracanã? Não, é no... Decide O primeiro em São jogo é no Paulo. Maracanã. Como sempre, Decide né? em São Jogo é no Paulo. Rio, Então, como o Palmeiras decide sempre. fora. Todos os mata-matas, Corinthians e Flamengo sempre... Sempre São Então Paulo. é pro jogo no Rio. É jogo do Rio. Jogo do Rio, Primeiro. então. Então não vai ter o Pires, que não pode jogar, e não vai ter o Coelar, e não vai ter o Paquetá. Que bom. Nossa, como é que vai montar esse meio Arão campo? e Rômulo, Arão e professor. Rômulo mesmo. É o meio campo dos renegados. A torcida do Flamengo quer ver tudo menos esses 2 jogadores perto, né? Mas vai ter que apelar. Embora esse não seja propriamente o jogo que o Corinthians vá para o jogo, né? Talvez isso ajude um pouco. Amenize um pouco, né? Amenize um pouco, né? Ou você pode colocar o Rômulo e o Jean Lucas? Vinha quando não tava Talvez. na Paquetá, partida ele contra o contra o Cruzeiro, foi o Jean Lucas quem entrou. Não foi bem,
mas levando em consideração que é um Corinthians que não vai sair para jogar, que não vai sair para atacar, talvez não exista a necessidade de você ter um volante com mais característica de marcação, dá para pôr alguém que tenha mais capacidade com a bola nos pés, no caso do Jean. E aí o problema, entre aspas, se restringiria à presença do Rômulo, que o Flamengo está tentando negociar há um tempão, mas que o mercado se assusta toda vez que descobre que ele ganha na casa dos R$400 mil por mês. Esse é o problema do elenco. Essa é uma responsabilidade da diretoria, que primeiro contratou mal lá atrás, entre aspas não, o investimento no Rômulo, da forma como foi feito, naquele momento até parecia ser um bom investimento, o tempo mostrou que não era, e depois por entender ou por saber que havia limitações no elenco e não correr atrás de melhorar esse elenco. A diretoria do Flamengo ela comete um equívoco recorrente de pensar sempre do meio para frente, do meio para trás pensa com bem pouca frequência, e aí acabam surgindo problemas como esse. Bom, indiscutivelmente o Flamengo já é o clube mais prejudicado por essa data FIFA. Sim. Aliás, não por essa data FIFA, pela bagunça do calendário do futebol brasileiro, que coloca jogo da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil em data FIFA. O Flamengo já dispara no ranking dos clubes que podem se queixar, né? Quem se deu bem na convocação foi o Palmeiras, porque o Borja não foi chamado. Verdade. O Palmeiras não teria já não tem o Daverson porque está suspenso, ele foi expulso na partida contra o Bahia e eu corri o risco de não ter o centroavante. Pelo menos o Palmeiras escapou. Vai ter convocação paraguaia? Se teve, não vi. É a outra que mexe com... Porque aí pode não ter Romero. Romero. Mas assim, não é só tirando o Romero que você vai equilibrar agora essa história também, não, né? O Flamengo O Flamengo tem um problema com o setor inteiro, né, Bruno? Setor de meio talvez campo. Os dois... É que o Everton Ribeiro nos últimos jogos tem jogado muito bem, a gente está até vendo aí. Mas talvez os dois mais regulares nesse ano do Flamengo. Não sei se agora, nesses últimos jogos, o Everton Ribeiro passou o Paquetá, né? Se não são os dois, tá ali entre os três. Bota mais o Everton Ribeiro e é isso. O desfalque, que é o desfalque de um setor, de um pedaço de funcionamento do time. A gente não está falando e que nenhum dos dois tem um substituto exatamente igual. Pois é. Nem Coelhar, nem Paquetá. O Coelhar tem o Pires no brasileiro, mas na Copa do Brasil também não tem. E o Paquetá não tem ninguém no elenco que faça o que ele faz, com várias tentativas já feitas. Não é o Arão que vai fazer, não é o Jean Lucas que vai fazer. Não perder o Paquetá é um problemaço, mas a gente sabe o que é o Flamengo sem o Coelhar também, né? Perder o Paquetá é perder dinâmica. Perder o Coelhar é perder segurança. Muito lamentável do ponto de vista rubro-negro isso. Exatamente. Levou uma mordida. O time levou uma mordida. E os jogadores aptos a entrar são jogadores muito contestados. As três opções são nomes contestados. Sim, talvez Jean Lucas um pouco menos em termos de exposição, mas Rômulo e Arão hoje são nomes que o rubro-negro não quer ver pintado de ouro. Só o Chapolin, né? Que tem... O Chapolin ainda fez a última placa para o Arão, né? O Arão, uma recente. Mas mais para dar uma força do que propriamente por ter motivos para fazer a placa, né? É muito triste, a expectativa era tão grande e talvez se eu falar desse jogo é só lamento, né? Esvaziam, né? Cada situação esvazia. Se a gente naquele momento falou que não há a menor possibilidade de times brasileiros se unirem para um boicote na relação com o Conmebol, imagina isso aí também, né? Nenhuma possibilidade de união, de contestação, de falar o absurdo que é disputar uma semifinal de Copa do Brasil com um time desfalcado, porque tem a seleção brasileira jogando contra Honduras. Ninguém nem vai juntar nada. O Tite vai continuar com aquele discurso dele. Gida Flamenguista mandou aqui, tô até com saudade do Márcio Araújo nessa hora. Os jogos da Colômbia são os dois nos Estados Unidos, nos dias 7 e 11, contra a Venezuela e a Argentina. E tanto no caso do Coelhar quanto no caso do Paquetá, a diretoria do Flamengo tem informado que vai tentar montar uma logística para fazer com que eles voltem o mais rápido possível. Isso ainda está sendo elaborado, está sendo pensado. E mesmo assim, vai ser bem longe do ideal, né? Certamente. Talvez o Flamengo até conte com o fato de Coelhar e o Paquetá não serem titulares e eventualmente não participarem desse segundo jogo, que poderia ajudar, mas é algo que está sendo trabalhado. A diretoria do Flamengo ainda não dá como sacramentada a ausência dos dois.
O Jardel tá falando que quer ver o Ronaldo nesse time do Flamengo, coloca o menino Ronaldo em campo e tem gente destacando também aqui como o André, já a torcida do Cruzeiro fazendo festa, porque claro, antes de Copa do Brasil, antes da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Flamengo tem esse jogo aí importante na Libertadores que acontece amanhã contra o Cruzeiro. Aliás, o Barbieri falou sobre o confronto em Minas. Vamos acompanhar. A equipe, não digo o clube, né? Tem uma experiência maior, uma vivência maior na competição. É lógico que isso deixa eles mais confortáveis, mais tranquilos. Mas nem acho que seja o caso dessa equipe do Cruzeiro, né? Eu acho que é uma grande equipe, sem dúvida nenhuma. Tem um grande treinador. É uma equipe muito habituada a esse tipo de jogo, a esse tipo de campeonato. A gente sabe disso. Mas a gente está muito motivado, muito determinado a ir lá enfrentar esse desafio e passar. Para nós é um jogo fundamental, é o jogo mais importante do ano agora, que a gente tem pela frente. E a gente vai se dedicar ao máximo, vai buscar ao máximo, fazer de tudo possível para reverter esse quadro, porque a gente tem ciência de que, embora seja muito difícil, é possível. Este segmento é um oferecimento de Amistel, a puro malte da Libertadores. Ali, acabado com qualquer dúvida sobre o confronto. Assim como eu acho que se o Cruzeiro fizer o primeiro gol, a coisa fica bem difícil, né? Então tem essa questão, acho que... Claro, o Cruzeiro não vai se expor tanto assim, mas o Cruzeiro tem jogadores para ser perigoso na frente, né? É muito pequena a possibilidade que o Cruzeiro seja surpreendido pelo Flamengo, né? Foi surpreendido, por exemplo, pelo Santos. Foi. A gente sabe que há um nível diferente entre as duas equipes. O Cruzeiro, até por saber da possibilidade do Flamengo, não se deixará surpreender pelo Flamengo. O Flamengo tem até condição, porque é jogo de futebol, duas equipes que se equivalem, não é nada do outro mundo. O Flamengo devolver em Minas o resultado que o Cruzeiro impôs ao Flamengo no Rio. Mas não será pelo fator surpresa, né? A gente espera um Cruzeiro muito ligado. O que só dificulta, eu acho que a dificuldade do Flamengo reverter esse resultado tem muito a ver também com o equilíbrio de forças. Porque você não conta com o fator surpresa. E com a necessidade de fazer gols. E aí surge aqui a lista de relacionados. Eu estava procurando o Uribe, não achei. O Uribe não faz parte da lista de relacionados. Para mim é uma notícia que causa estranheza. O Flamengo precisa de gols, o Flamengo precisa reverter resultado. Ceifa. Vai o Ceifa de titular, o Lincoln como opção na reserva, não sei, eu queria entender o que tem por trás disso. Chegou agora, né? Tá treinando mal, Verdade. perdeu a confiança, é uma mala no dia a dia. Era importante aí a lista de relacionados. Tem a presença do Dourado, tem a presença do Lincoln, que são as opções para o ataque. Tá o Arão, que a torcida adora, só que não. E não tá lá o Uribe, nome que me causa estranheza. O Berril ontem treinando, se machucou, tomou uma pancada, né? Tornozelo direito, havia uma preocupação de fratura. O departamento médico do Flamengo já descartou essa possibilidade. Então, menos mal, não fica à disposição agora, mas talvez mais pra frente. Mas porque, olha, não teremos Uribe. Ali pra frente, pra mudar, tem o Marlos, que não deve ser titular, deve ser o Vitinho. Tem o Lincoln, já que o titular deve ser o Ceifador, e o Giovânio. É isso que você tem aí de poder de fogo. É estranha essa situação do Uribe, né? Porque mesmo sem a condição ideal, eu não descartaria tê-lo no banco para esse jogo. Também é um não. jogo de mata-mata, né? Um jogo O cara que tava fazendo gol, a beça. Foi um investimento do clube, né? Estranho, eu queria ouvir falar. Chegou agora? Me chama a atenção também. E tiraríamos quem? Qualquer um, professor. Giovânio, por exemplo? Por exemplo, já tem um... Não, mas dá pra tirar zagueiro também, né, professor? Dá pra tirar lateral, uma lista de relacionados grande. A lista é grande aí, ó. São 18 no banco, né? São 11 na linha, mais 7 no banco de reserva. Não, e de uma hora pra outra ele era titular e de repente... Sim. Esse é o ponto. Acabou toda a confiança, assim, no cara que acabou de chegar. Tem 22 na lista de relacionados. É verdade, já tem 22. Depois vai precisar haver um corte porque em jogos da Libertadores não se permite 22. Sim. Mas, porra, ele não faz parte nem dos 22. Dos 22. Se ele que não surge uma notícia aí de contusão, realmente. Não, até porque tem aquela questão de ser um cara experiente, num ambiente diferente. É verdade que o Lincoln entrou também bem e foi naquele jogo contra o Grêmio. Acho que não se intimida, mas mesmo assim... A experiência você não pode... Aí você leva o Lincoln e leva o Uribe. Leva os dois. Não tô querendo que coloque o Uribe e tire o Lincoln. A ideia é
ter duas opções para fazer gol. O Flamengo precisa... Se o Flamengo tivesse vencido por 2-0, também acharia estranho, mas tudo bem, você está abrindo mão de um atacante porque você está imaginando que o que você pode precisar ao longo do jogo é de meio-campistas, de laterais, de zagueiros. O que dá para imaginar que o Flamengo vai precisar durante o jogo é de atacante. E aí você contrata um cara que é possível que seja o maior goleador do elenco do Flamengo, pega o currículo de cada um, que já fez de gols ao longo da carreira. É possível que o Uribe seja o maior artilheiro desse atual elenco do Flamengo. E aí você abre mão, não vai viajar, fica fora de uma relação de 22. Muito estranho. É natural que tem que reverter um 2-0 em Minas contra o Cruzeiro, já é uma missão muito difícil, complicadíssima. Mas fica ainda mais complicado, que já é complicado, você analisar os últimos jogos do Flamengo. O time, para viabilizar essa reviravolta, além naturalmente dos gols, vai ter que ser muito mais concentrado, muito mais ligado do que tem sido, né? O Flamengo é o time que, há poucas semanas, teve um desempenho vergonhoso contra o Atlético Paranaense. Na hora do almoço, levou uma cacetada que é impressionante. Diante do elenco que o Flamengo tem, perder daquela forma é vergonhoso. Depois, contra o Vitória, vence por 1-0, perdendo uma avalanche de oportunidades. Não consegue colocar no placar a autoridade, a vantagem que desenvolveu no jogo. E no último final de semana contra o América, vacilos defensivos brutais também. Então, um time que não consegue ter essa concentração, um time que se perde tanto ao longo do jogo, a situação contra o Grêmio, do jogo do segundo tempo, que é o segundo tempo exemplo, né, padrão do Flamengo, mas o primeiro tempo daquele jogo também o time foi muito mal. Então, o Flamengo não consegue ter 90 minutos daquela intensidade que se espera de alguém que ambiciona, almeja uma reviravolta que, por si só, já é complicada demais em Minas. E tem um detalhe. Comportamento. Tudo bem que são 7 no banco, mas é isso, você precisa de 2-0 no mínimo, cara. Qual o problema de ter um defensor ou um meio campista mesmo? Se precisar, se acontecer alguma coisa, paciência. Você põe um lateral no banco, você põe um zagueiro, você põe um volante, um goleiro, um meio e atacantes. Claro. Não, se ele não é relacionado, se ele como atacante que é. Custando o que custou, pô. É investimento alto do clube, não dá pra entender. Ele teve há umas 2 semanas uma contusão na coxa. Não deve ter alguma explicação que a gente ainda não sabe. Para mim é contusão ou questão disciplinar. Não tem nada além disso que possa ser considerado sensato e racional. Sim. É contusão ou uma situação disciplinar. Não é assim, pra esse jogo eu não vou precisar. Aí no primeiro jogo, quem não tava nem relacionado era o ceifador, pô. Agora, ele simplesmente não relacionar e não falar nada, nenhuma justificativa, aumenta até uma especulação quanto a uma situação disciplinar. Porque talvez ele ache interessante não citar, expor alguma coisa antes do jogo decisivo. Porque, sinceramente, se não for nem contusão, nenhuma questão disciplinar, não tem o menor sentido. É um caso diferente, por exemplo, o Juan não está nessa lista, mas o Juan é zagueiro. Sim, e outra. O Tuller, o Rodolfo. O Juan está num estágio da carreira já, numa reta final. Ele vai para um jogo, não vai para outro. Não tem nenhum escândalo. Pode ser um jogo que ele não vai. Mas agora, essa questão como atacante que é titular até muito outro estranha. dia. Muito estranha. Não falou nada, começa a imaginar coisas, né? Você tá imaginando coisas? Estou imaginando coisas. Estou especulando. A minha cabeça é muito criativa. Não sei. Você acha que ele aprontou? Uma questão disciplinar, ele aprontou, ele se aventurou na noite selvagem do Rio de Janeiro. E o não Barbieri... voltou até agora? Desaparecido. E o Barbieri, se ele foi encontrado, ele foi relacionado. E o Barbieri não quer expor isso um dia antes de um jogo decisivo. Só isso, porque... Ganha salário alto, né? Tem gente lembrando técnica, aqui. Não há nenhuma justificativa. Uma ausência estranha. O time precisa vencer o jogo. Exato. Então... Exatamente. Bom, olha, por outro lado, tem um cara que costuma marcar gols importantes. Tem uma placa aqui, ó. Deixa eu ler pra vocês, que a placa já tá pronta, tá? Nunca critiquei, sempre apoiei meu Mengão. Essa é a placa do Chapolin. Mas é pro basquete. Pro basquete, né, Léo? É hoje? Cabe tudo isso na placa? Claro que cabe. Ele mexe na fonte, professor. O basquete Flamengo levou todo o paulistano também, né? Essa é uma das mais longas placas de Chapolin. Igual o Pirâmides? Igual o Pirâmides. Aqui, ó. Gustavinho, que é o extraordinário técnico, campeão lá no paulistano, Tijuca, agora é técnico do Flamengo. Tá bom. Então é a placa aí do Chapolin. Só pra constar, Bruno, o Uribe tá fora por opção técnica. Então. Ele trabalhou... Oficialmente é isso, né? Vamos ver. Ele trabalhou normalmente na parte inicial do treino de hoje, mas não viajou para Belo Horizonte. Uma decisão não é que ele está contundido, não é que o Barbieri
optou por não levá-lo. Eu discordo É totalmente. é estranho isso, sim. Muito estranho. Muito estranho. Eu acho que... Comissão técnica. Será que O treinou tempo pior vai do que muita dos- gente está né, nessa lista informar. aí? Então é assim, é uma contratação que foi feita absolutamente sem critério nenhum. Se o cara não tem condição de estar numa lista de relacionados Num com jogo comissão desse? técnica, num jogo desse... Uma lista de 22. Vantagem de 2-0. Isso, numa lista de 22, um cara que custou muito, não custou, Nicola? Custou, salário tem salário alto e mais quanto tempo de contrato? Se o cara não tem condição técnica de jogar esse jogo, quem é o responsável pela contratação? Só se treinou de marcha ré. Mas no primeiro jogo eu achei que ele entrou bem, até ganhou umas bolas de cabeça, chegou perto de fazer o gol. Eu não entendo, cara. É descartar muito rápido um cara que é um investimento do clube. Muito rápido, e num jogo que você precisa ganhar. Até porque você tem um cara, as outras opções é um cara que é muito jovem, Aham. Lincoln, que é promissor, e o ceifador que não é o artilheiro, o Exato. camisa 9 que o Flamengo sonha. Nem de longe. Tá no momento... Dá para contestar, dá para discutir pelo menos até o titular. Dá. Não tem um titular definido. Não tem. Uma dessas, chega outro técnico, é possível que a primeira mexida era colocar o Uribe de titular. Sim. Não dá para entender. Como era a opção do Barbieri até 3, 4 jogos atrás. O momento agora é de acionar os nossos amigos do Fofocalizando. Só... Léo Dias, Rio de Janeiro, com informações do paradeiro do Uribe. O que ele aprontou? Mas ele treinou. Que peripécias, Ele treinou, que aventuras. ele Treinou, Mas entre um treino e outro, alguma coisa aconteceu. Ele treinou de manhã, hoje. Sim, mas e ontem à noite ele treinou? À noite, Ontem à noite ele não devia treinar mesmo. Não, mas ele não treinou, mas estava em casa. Ah, Romulo. Você quer fiscalizar a vida pessoal do jogador? Você é era isso? contra a concentração Eu quero uma resposta Fiscalizar o para cara. isso. O Rafael mandou aqui, não é nada, só descobriram que o Uribe é horroroso. Ah, é isso. Amanhã Vitinho será o atacante com Marlos na ponta esquerda, por isso a ausência do Uribe, mandou o Rafael. Mas da Opção, lista? opção. Da lista, é. Pode ser, Do time, né? tudo bem, mas Você da quer ter lista... se você for pra ter no banco, você prefere ter o ceifador ou o Uribe? até porque depois você já não tem mais um Marlos no banco. Então você precisa Isso. de mais um atacante no banco. E aí, só para arrematar sobre o Flamengo, Bruno, o Flamengo conquistou agora há pouco uma Copa chamada Evergrande Cup, uma Copa Sub-17 na China, que contou com a participação de alguns clubes no mundo, entre eles o Palmeiras. Na final, 1-1 contra o Vila Real e nos pênaltis 5-4. É a quinta conquista internacional do Flamengo nessa temporada. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse cara que costuma ser decisivo em jogos importantes. E ele foi importante também lá no Maracanã. É o Thiago Neves. Vamos ver o histórico do Thiago Neves em duelos de mata-mata por clubes brasileiros. Então são 75 jogos. Ele se classificou em quase 70%, hein? 34 classificações, 16 eliminações e 23 gols marcados. É muito gol, hein, pro Thiago Neves. Bastante. Em jogos de mata-mata, jogos... Tá melhorando. Tá melhorando. Eu não sou poste pra ficar Ele não foi parado pro no banco, é porque ele não foi Eu pro não sou banco, poste né? pra ficar É parado porque no se lugar. É que ele ia melhorar no banco. No banco onde você queria que ele Mas estivesse, você pode não teria colocar ele essa no emoção. banco um jogo e colocá-lo para durante o jogo Você entrar. queria ele no banco em jogos decisivos. Sim, queria porque não tava. Ele chegou a completar, Rômulo, 12 Sim, partidas mas um jogo decisivo sem fazer não gol. fazia E sentido mais do pro que o banco. gol. Às vezes não é só o gol, às vezes o cara participativamente, mas não faz o gol. O Thiago Neves estava num estado de sonolência profundo. Sim, mas que, no que banco não é o coincidiu caminho, né? com 12 jogos sem gol. Mas o banco não era Até alternativo. e primeiro ele marca num jogo em que ele, pra mim, nem foi bem, vocês encheram a bola dele só porque ele fez o gol, mas continua jogando, fez mais 2 jogos com gols e com participações, mais ativo, mais interessado. Então, imagino que mesmo sem o banco de reservas, o Thiago Neves conseguiu acordar. O ano passado ele também viveu uma fase horrorosa, foi vaiado pelo torcedor do Cruzeiro no jogo contra a Chapecoense no Mineirão e a partir dali respondeu. Vamos ver se a resposta vem a partir de agora. Por quê? Não só pelos números, Bruno, pelo futebol do Thiago Neves, pelo que custa, ele tem potencial para ser. Sim, mas pra quando dividir eu pelo menos concordava que o Thiago Neves não estava brilhando nessa temporada. Mas a gente sempre falava assim, caramba, chega nesse jogo decisivo, é difícil você deixar esse cara no banco, porque no jogo decisivo ele aparece. Exatamente, o Nicola queria ele no banco. Mas não é essa excluir o cara, não é tirar ele no banco. É pôr ele no banco e pôr ele com 15 do segundo tempo. O cara Desculpe, sentir mas um eu guardei pouquinho. isso. Mas nos jogos do mata-mata... Professor, hoje não dá mais. Hoje não dá mais, Agora porque não dá, as agora é 3 bom. últimas respostas foram positivas. Mas Foi pra você a resposta. pode ter sido. Que bom pro torcedor do Cruzeiro. Então, o torcedor do Mandaram Cruzeiro pra tem- ele. tem pra que dar você, bom. Nicola. O torcedor Ele é do meio Cruzeiro tem que- complicado no Twitter, ele dá anda moral pra meio fake news. nervoso, Ah, é? O pessoal pega um negócio, distorce totalmente no jornalista, vai no Thiago e comenta. Ele é meio voado nisso. Mas é um bom jogador.
Mas ele aí é meio tá nessa época fake de news, é uma fake coisa news, assim, rede mas social. ele podia ser um pouco menos Quer ingênuo. dizer que a gente não deve acreditar em tudo que lê na internet? Olha, é uma coisa um Principalmente tanto de quanto fontes óbvia, né? duvidosas? E ainda mais de jogador, que não é só o jogador, né? Ter toda uma assessoria, tem que ter um cuidado melhor, né? O Thiago Neves vacila muito. Quer dizer, desculpe a minha crítica um pouco contundente, mas eu acho que era necessário. Você precisa morder desculpa? também, você tá mordendo. Pelo menos você não aí. quis colocar ele no banco. Não, isso não, porque eu não misturo. Ele é um vacilão no Twitter? Sim, um baita vacilão no Twitter. Não vai brigar Mas com é um- ele no Twitter? Mas é um grande jogador e não podia nunca ter ido no banco. Ainda bem que o Nicola Não, foi eu acho. vendido, Então tá bom. porque Então, a se o cara- sequência então, dele... se o jogador estiver mal, não vai nunca pro banco. Legal. Em campo, o jogador decisivo, Decisivo. não podia nunca ir pro banco. Nunca, então, isso. ok. No Cara- Twitter, vai pro banco no Twitter. 12 Mas jogos não- sem marcar Não. e sem jogar nada. Titular absoluto. Não, mas pra é sempre. isso, Nicola, porque Cadeira quando a cativa. gente falava, pelo menos eu entendia assim, poxa, o cara que já deu tantos títulos, que é tão importante, que nos jogos grandes sempre aparece, é difícil você imaginar o técnico colocando no banco. Não, mas você precisa mexer com o cara, Bruno. Ah, mas no Pode jogo ser na grande conversa, não, pô. Mas no jogo Pode ser grande não, mas dos 12 jogos sem gol, Não. também teve jogo grande. Deixa o cara, pega uma fralda, É que você quer do jeito essa que você fralda fala, parece ou quer que essa faixa? foram 12 amistosos e agora chegaram Não, jogos não grandes. é. Nos 12 jogos Mas- em que ele não fez nada, também teve jogo Sim, é grande. verdade. E aí você tem algumas fórmulas. Você pode conversar, você pode brigar, você pode discutir com o cara, você pode colocar ele no banco. Põe no banco no jogo menor, não no jogo grande. Não, mas você pode colocá-lo no banco e colocá-lo para entrar no segundo tempo. Então, mas talvez o Mano tenha usado essas outras fórmulas. Talvez ele tenha dado uma bronca, talvez tenha conversado com o cara, talvez tenha mexido ali no treino e tal, mas foi assim. Mas na hora do jogo importante lá contra o Flamengo, no Maracanã, eu vou ter esse cara. Porque sabe o que vai acontecer? O cara vai chutar uma bola, vai desviar, ou alguém vai chutar uma bola e desvia no cara e entra. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, é a estrela do cara. Viu, Nicola? Você falhou, Nicola. Você errou, Nicola. Não podia nunca ser um bancário. Isso, deixa. Um bancário? Então Mas eu gosto vamos mais de instituir bancário, que o os reserva. jogadores acima da média nunca podem ir para o banco de reservas. Não, não falo nunca não. Vamos mas, criar esse senso de diante justiça, vamos criar um esse jogador senso. que tem histórico de ir bem em jogos decisivos, ele nunca podia ir no banco na véspera num jogo decisivo. De forma alguma. É. Você estava um pouco precipitado, você está um pouco ansioso, Nicola. Precisa de férias, você nunca tira férias. Então eu vou fazer o seguinte: Você vai no meu lugar. você abriu mão das suas. Viu? as férias dele? Natasha, ele abriu mão das férias Mas dele. Eu pegaria as férias do Gente, Romo. você não pega, você odeia férias. Nunca vou viu ti- alguém odiar férias. Vou abrir essa exceção, vou tirar no seu lugar. Bom, a torcida do Cruzeiro tá fazendo uma festa danada também lá pro treino do time, véspera aí dessa partida decisiva contra o Flamengo. E tem muita gente lá, tem muita gente mandando imagens aqui pra gente também. Essa daí é uma foto da torcida lá recebendo os jogadores pro treino da tarde de hoje. Então, tem várias fotos aí, o pessoal tá mandando pra gente. O pessoal da Rádio Itatiaia também tá publicando muita coisa legal. E a Gabriela Moreira também, ó. A Gabi Moreira que mandou essas fotos pra gente, já que ela tá por lá acompanhando também o time Boa. do Cruzeiro. Gabi sempre atenta. É isso aí, ó. E mandou pra gente. E, claro, tem que empurrar mesmo, tem que fazer essa festa, porque amanhã vai estar lotado também, né? Já tá tudo vendido, né, Romulo? Vai estar, minha esposa vai estar lá. Vai né? estar lá? Vai tá lá. Já foi? Não voltou comigo, não. Tá lá. Ela ficou Cruzeiro pro é jogo. prioridade. Tá um pouco magoado? Tô sentindo uma certa mágoa na sua... Pô, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, a gente aceita, né? Nunca pergunte o seu time ou eu. É. Nunca faça essa Já pergunta. teve algum ente querido seu que perguntou, né, uma vez. Minha pra você. mãe perguntou uma vez pra mim se eu gostava mais de futebol dela. Eu falei, imagina, mamãe, é igual. É igual. Falou assim, professor? Falei. E ela, ficou feliz? ou Ela ficou sabe que é brincadeira, eu amo a mamãe. Um beijo pra Isso. mamãe que me vê todo dia. Vê, assiste? 90 anos fez a mamãe. Opa, hein? Tá brincando. Domingo. Qual é o nome legal. dela? Maravilha. Dona Luísa. Dona Luísa. Adora todos vocês, acha Obrigado, todos Dona lindos, Luísa. bonitos. Obrigado, dona Luísa. Elogia muito a beleza de vocês. Ah, muito Ela bom. tá bem da vista? Aí? Acho Tá, que nessa tá. altura da vida, talvez. Tá com um talvez um corpinho de pouco. 75. Tá? Que maravilha. É verdade, tá. Muito bem, dona Luísa. Legal. Beijão pra Parabéns. mamãe. Bonito. Parabéns. No próximo bloco, vocês vão ver aqui Ah, hoje até que hora? Só até, curiosidade, que eu tô 20 meio- para as 4. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que emendar, tem um que você ESPN tem League hoje? para falar do